Missionária Isabel, é um prazer tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Amém. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Quero cumprimentar todos os ouvintes, independente da sua denominação, que você seja bem-vindo aqui no nosso meio conosco, embora alguns vão estar em casa, né? Mas não tem importância. Estamos todos participando juntos e eu tenho certeza de que o nome do Senhor será glorificado, porque o nosso objetivo aqui não é levantar nenhuma filosofia, trazer nada que venha ao contrário daquilo que nós pensamos. Isso mesmo. Como a missionária disse, a todos que estão aqui, você conhecendo já Jesus ou não, se você conhece, independente da sua denominação, nós falamos aqui é de Jesus Cristo, não de denominações. Então, que realmente você se sinta à vontade, faça parte desta mesa e vamos falar bastante aqui da Bíblia. Amém. Missionária, para quem não te conhece, embora para quem ainda não conhece também a Isabel, ela vai se apresentar agora, mas se você for no nosso canal, no GuigoCast, tem a aba lá ao vivo, e você voltar alguns episódios, a missionária já participou aqui conosco, foi também um episódio edificante que eu recomendo vocês assistirem. Amém. Eu sou missionária Isabel Valim, eu congrego na Assembleia de Deus Perus Catedral. Meu pastor é o pastor Elias Cardoso, missionária Lígia Marins Cardoso. Homens e mulher, é um homem e uma mulher de Deus, né? São pessoas de Deus. E é um prazer para mim, né, congregar lá e estar aqui essa noite é um prazer também muito grande, né? Eu tenho certeza que todos os lugares que nós estamos é o Senhor que nos leva. Com certeza Deus tem um propósito na nossa vida aqui hoje. Com certeza. Falou muito bem, missionária. Um abraço a todos os seus pastores, as pessoas que congregam lá. E fiquei sabendo também que o irmão Cleverson, né, congrega lá com vocês. É um rapaz assim querido, de uma enorme amor, respeito, assim, formidável de pessoa. Só tenho a elogiar ele mesmo, faço elogio aqui em público, pois é uma pessoa que, assim, é difícil você encontrar, assim, já recebemos bastante pessoas e é difícil, né? Mas um abraço, meu irmão, se você estiver assistindo. E, missionária, nós escolhemos o tema, né, referente ao mês agora, de agosto, né, que fala da parte das mulheres, né, que é a violência contra a mulher. É, eu sei que a gente vai por um início, mas se a gente puder dar uma reduzidinha bem rápida, assim, o que, que seria essa violência contra a mulher? A síntese, né? Vamos fazer uma síntese. Isso, muito A obrigado. violência contra a mulher. Eu acho que ela abrange vários aspectos. A gente às vezes pensa que a violência é somente a violência física, mas é violência emocional, é violência espiritual, às vezes até dentro da igreja. Nossa, a mulher também sofre violências. Então, a violência quando se fala de violência da mulher, a gente tem que pensar em vários aspectos. Não dá para a gente sintetizar. É isso. Eu acho que violência contra a mulher é tudo aquilo que fere a mulher, independente de qual área seja. Legal. Então vamos do início, Isabel. Amém. Vamos, acho que caminhando, aos poucos a gente vai tocando nesses temas que você mencionou agora e as pessoas vão compreendendo, né? Mas vamos criar se possível, né? Criar uma linha, seja como o Espírito Santo Amém. ministrar em nós, mas você pegue sua Bíblia, assim como eu vou pegar a minha agora, e vamos acompanhando. Por onde iremos começar, Gênesis missionário? 3,15. Então, nós vamos começar lendo Gênesis 3,15. Quando se fala de violência da mulher, nós temos que começar do início. E Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que trata para nós, vai falar para nós que a mulher foi criada, como ela foi criada, por que ela foi criada, né? E esse texto que nós estamos lendo aqui, eu vou ler aqui para você. A minha tradução é atualizada. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto aqui é quando Deus desce ao Éden, desce no Éden, e o homem e a mulher estavam escondidos por causa que eles haviam pecado. Né? Uhum. Eles desobedeceram a Deus, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não era para que eles comessem. Eles comeram, claro que foi uma tentação, e a partir daí uma série de juízos decorreram dessa atitude deles. E houve Uhum. juízo para o homem, juízo para a terra, e houve juízo para a serpente e para a mulher. Então, esse texto, Deus está falando com a serpente. Deus fala para a serpente: eu vou colocar inimizade entre você e entre a mulher, entre a tua semente e entre a semente da mulher. A Uhum. semente da mulher, ela vai pisar na tua cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar dela.
né? Uhum. Então nós vemos que a partir daí a mulher ela tem sofrido tremendamente. E muitas vezes nós ficamos procurando eh, alguém quem é que está machucando a mulher? Quem é o autor do sofrimento da mulher? A gente Uhum. fica buscando alguém, buscando uma instituição, buscando, sabe, uma forma de governo, ou não sei quem. Quem que machuca a mulher? E nós temos que entender que a mulher ela não é ferida pelo homem, ela não é ferida pela sociedade, ela não é ferida pelo sistema. A mulher foi ferida por Satanás e continua sendo ferida por ele. Uhum. Ele é autor da ferida da mulher. É ele que está por trás de toda a pressão, de toda a opressão, de toda a violência, de todo o sofrimento físico e emocional que a mulher passa. É o inimigo de nossas almas. E essa é uma consequência do pecado. Assim como o Sim. homem passou, a terra tem, a mulher também tem sofrido essa consequência do pecado, Uhum. essa opressão. Então a gente vai ver o quê? Que desde o princípio, né? E Deus diz assim: olha, ainda diz para a mulher assim, que a mulher seria submissa ao marido e o marido haveria de dominá-la. Uhum. Então, nós vemos várias vertentes se levantando, né, na sociedade principalmente, querendo Sim. lutar contra esta submissão, entendendo de forma errada esta submissão. Essa palavra, isso é, na verdade, não é nem uma palavra, é uma expressão. Quando Deus diz assim: olha, o teu marido te dominará. Então, veja bem, isso aqui não é o desejo de Deus, não é o projeto inicial de Deus. Uhum. Quando Deus diz assim, o teu marido te dominará, ele está querendo dizer, em consequência do pecado, por causa do pecado, você vai ser dominada. Uhum. Não seria o projeto inicial. Entendeu? Sim. Isso é muito importante a gente entender. Então, você vai ver que no decorrer dos séculos, principalmente é uma sociedade que ela vai se desenvolver machista, a mulher ela foi alvo de discriminações, Uhum. né? E tem a As... ver, e tem a ver a parte da submissão por a mulher ter sido tentada primeiro? Não, na verdade não tem a ver nada. Inclusive, eu gostaria muito de citar isso, porque eu vejo as pessoas dizerem assim: olha, a mulher foi tentada, a mulher caiu, porque o marido deveria estar cuidando dela e não cuidou dela, deixou ela sozinha. Então, a impressão que a gente tem é que Deus criou um ser altamente capacitado e um ser totalmente dependente, Uhum. fraco, sem capacidade nenhuma. Não. Quando a mulher é trazida para o homem diz: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada Isso. varoa, porque do varão foi tomado. O que Adão está querendo dizer? Ela é como eu, só que ela é mulher. Então, o Uhum. homem tem inteligência, a mulher tem, o homem tem capacidade, a mulher tem. O que acontece? A mulher decidiu pecar. Uhum. Sim. Ela poderia ter evitado o pecado, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, Uhum. né? O homem, ele não foi tentado. Ele participou do pecado junto com a Com a mulher, mulher. Isso mesmo. certo? Isso é muito importante a gente ressaltar. Então, veja bem, a mulher, então, por causa disso tudo, ela se tornou alienada, ela foi alienada da vida social, ela se desenvolveu dentro de casa, criando filhos, e veja bem, eu não estou falando que é errado ficar dentro de casa criando filhos, a gente tem que deixar bem claro isso, Sim. né? Mas era uma época em que não havia pílula anticoncepcional, em que a mulher engravidava, engravidava, engravidava. Sim. Então a gente sai por aí, você encontra mulheres que foram mães de 10 filhos, 12 filhos. Eu já encontrei com mães que foram mulheres que Sim. foram mães de 20 filhos. Uma mulher que tem 20 gestações, pensa bem, faça a conta. 20 gestações, 9 meses, 9 quantos meses, meses é. é grávida? Então, Sim. essa é uma mulher que ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue participar da vida Sim, não consegue ter pública. uma vida, né? Ela não tem uma vida pública. Então, ela vive alienada. E é uma coisa que não é uma escolha dela. Sim. Ela não tem por onde correr, ela tem que viver assim. Então, ela vive alienada, cuidando de filhos, cuidando de casa. E, além de tudo isso, nós temos que observar uma coisa muito séria também. O quê? A nossa Bíblia, ela foi escrita para um povo judeu, certo? Uhum. E ela sofreu ao longo dos séculos uma influência dos gregos. Então, quando você olha para o projeto de Deus, você vê que Deus tem um projeto muito grandioso
ao criar homem e mulher. Uhum. Só que os gregos, eles eram preconceituosos. Então, os nossos pais, os nossos patriarcas, eles começaram a sofrer influência do pensamento grego, que eram totalmente preconceituosos. Então, veja bem, olha, Eclesiásticos, do 2º século da nossa era cristã, ele diz assim, ó, foi pela mulher que começou o pecado, foi por sua culpa que todos nós morremos. Agora, olha o que diz Tertuliano, um dos pais da igreja. Tu és a porta de passagem do diabo. Tu és a deslacradora daquela árvore proibida. Tu és a primeira desertora da lei divina. Tu destruísses tão facilmente a imagem de Deus, o homem. Ele falou isso sobre a vestimenta da mulher no 2º século da nossa era. Então, veja bem, esses textos, eles não são bíblicos. Mas durante séculos eles foram usados para desculpar a discriminação, o preconceito com que a mulher era tratada. Uhum. Entendeu? E claro que essa discriminação, preconceito, elas vão desembocar na violência. Sim. Você está entendendo? Então, veja bem, quando você olha para a Bíblia, você descobre que não é isso. Veja bem, Deus amaldiçoou a serpente. Deus não amaldiçoou a mulher. De maneira nenhuma. Então, olha que coisa séria. A dominação da mulher, então, quando nós falamos de dominação, eu não vou nem falar de dominação. Eu vou falar da escravidão que a mulher passou durante muitos séculos, através da qual ela foi tratada durante muitos séculos. Essa escravidão, ela é resultante da nossa natureza pecaminosa. Então, quando a gente fala natureza pecaminosa, não é somente o homem que herdou. Quando eu estou falando homem, estou falando do gênero masculino. Sim. Homem e mulher herdaram a natureza pecaminosa, a natureza depravada. Nós temos essa natureza depravada em nós. E foi por causa dessa natureza depravada que a mulher passou por uma série de preconceitos e violências que nós vemos passar. Veja bem, ó, Gênesis 1, 27, eu vou ler aqui, ó. Deus, olha que coisa linda. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, veja bem, apesar deles serem diferentes, física, emocionalmente, os dois receberam os mesmos direitos porque eles foram criados juntos. Olha o que diz o versículo 18. Gênesis 2, versículo 18. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja bem, ó, então foi traduzido assim, uma auxiliadora idônea. Na verdade, no hebraico, quando Deus diz, vou fazer uma ajudadora, o termo que Deus usou foi esse, vou fazer um Ézer. A palavrinha Ézer, ela é usada inúmeras vezes no Antigo Testamento. Então, a palavra Ézer, ela significa o quê? Forte ajuda. Então, ela é usada como substantivo e como verbo. Como substantivo, Deus ajudou fortemente o povo de Israel. O povo venceu por causa de uma forte ajuda de Deus. O povo foi vitorioso porque Deus cercou o povo e os ajudou fortemente. Quando ela é usada como verbo ajudar, ela só admite um sujeito, Deus. A única vez que esse verbo tem um sujeito que não seja Deus, é quando Deus cria a mulher. É a mulher. Então, se você observar, e estudos recentes no hebraico descobriram que Ézer tem uma conotação militar. Então, quando Deus fala, vou criar um Ézer, Deus está dizendo assim, eu vou criar um forte guerreiro para estar do teu lado. Então, você olha o objetivo de Deus, então, veja bem, não era criar um ser inferior, era criar um ser diferente. E nós temos que entender isso, tá? Então, veja bem, aí você vai ver a preocupação de Deus. A maior parte dos textos da lei, principalmente, você vê um cuidado muito grande de Deus para com a mulher, né? Então, a lei dizia o quê? Que eles têm que respeitar pai e mãe. A lei diz o seguinte, a mulher grávida, se ela fosse ferida, olha, tinha que pagar uma multa, era uma série de coisas, né? Então, veja bem, o que a gente entende aí? Que Deus, ele estava se preocupando, Deus sabia disso,
Deus Uhum. sabia. Então, veja bem, olha que coisa. Aí você vai olhar no Antigo Testamento, você vai ver o quê? Que Deus, ele me usa uma Débora. E o que a Bíblia fala do marido de Débora? Que ele chamava Que- Lapidote. Não se fala mais nada Uhum. acerca dele. Ele era Lapidote. Deus usa uma Uda, uma profetisa. O rei manda os homens atrás de Uda e eles ouvem o que ela fala. Sim. Na casa de Débora, eles iam para ouvir as profecias de Débora, porque Débora era usada por Deus. Débora sai para batalhar. Quem é que matou o inimigo? Como é que esqueci o nome dele agora? Baraque? Não, Baraque, esqueci o nome. Eu confesso, não me lembro. Agora me deu um branco aqui. Jabim Mas, era o rei de Canaã. Quem matou Cícera foi Jael. Jael era o general. Ela que matou. Então você vai ver mulheres usadíssimas por Deus, né? A gente você tem vê, bastante no Antigo Testamento. Mulheres temos, e quando que você olhar no Novo Testamento também tem. também tem. É que no Só, Novo acho que até aparece talvez mais, né? E é porque acho que o Velho Testamento, como você falou, por talvez palavras que as pessoas tomaram de forma errada, é, parecem ou que é menos, ou que são diminuídas, ou que não estão num contexto, né? sim, é assim, quer ver uma coisa muito interessante. Por exemplo, todo mundo fala, o evangelho chegou à Europa através de Lídia. Chegou. Agora, quem era Lídia? A primeira convertida da Europa. Na verdade, Lídia era a pastora de Filipos. Uhum. Paulo tinha pastoras. Eu vejo uma briga tão grande hoje com esse negócio de pastora, né? Não é nosso assunto aqui, que se a gente puder entrar, a gente entra. Mas veja bem, É um assunto interessante mas também, porque acho olha, que talvez entre na parte de abusos, né? agora, olha que coisa séria. Você vai entender isso. Isso é tão sério, porque a igreja que mais ajudou Paulo foi a igreja dos Filipenses. Mandava donativos para Paulo. Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Deus nos criou diferente. O homem, ele é preocupado com o trabalho. A Uhum. mulher com a pessoa que está fazendo o trabalho, que está executando o trabalho. Sim, Aí a gente tem aquela ideia assim, então a mulher é superior ao homem, a homem é superior. Não, não, não são. eles É uma se equipe. complementam. É uma equipe que se complementa para que o trabalho seja Sim. realizado a contento. Então, veja bem, o homem está preocupado com o trabalho, a mulher com quem está fazendo o trabalho. Então, você vai ver que a igreja que mais ajudou Paulo foi a igreja de Filipenses, porque eles estavam preocupados com a situação de Paulo. Uhum. Por exemplo, Priscila e Áquila. No grego, o nome do líder vem em primeiro lugar. Então, quem que liderava? Era a Eu Priscila. preciso. Tem muitas pessoas que não gostam de falar sobre isso, um pouco de preocupação. Eu não tenho, né? Eu acho que a gente tem que conhecer. Então, veja bem, E então, trazer, né, a história ali, que mas é muitas pessoas interessante não. você olhar isso, porque você vai ver que o objetivo de Deus nunca foi que a mulher sofresse violência, que a mulher tivesse em segundo Não. plano, de jeito nenhum. Então você vai ver que as mulheres no Antigo Testamento, Deus usava as mulheres. No Novo Testamento você vai ver isso também. E é uma coisa Sim. interessante que eu gostaria até de citar aqui, quando Deus cria homem e mulher. Gênesis 1, 28, a gente lê assim, ó. E Deus os abençoou, ele lhes disse, está no plural, tá? Sede fecundos, Uhum. multiplicai-vos, enchei a terra. Até aí a gente vê o povo fazendo. Mas tem a segunda parte, sujeitai-a. Para quem Deus falou isso? Para os dois. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Olha Sim. que coisa séria. Então, o que a gente. Isso aqui é um mandato cultural. Então, a É. ordem não era E somente para Adão, para o homem, não. era para os dois. Até Só. porque no início, quando ele cria a mulher, ele fala, eu formei para que vocês sejam um. Se vocês Sim. sejam um, é como você falou, um tem que complementar o outro. Ninguém pode ser mais ou menos. Porque senão Não, seria para que sejam um. não Seria tem para que você maior. seja X e ele seja Y. Então você vai observar o quê? Que quando Deus cria o homem e a mulher, e Deus ele tinha tanto prazer na criação, que Deus descia na viração do dia, conversava com. Então havia uma harmonia entre É, eles, havia harmonia entre eles, havia harmonia entre eles e Deus, né? Havia sim. comunhão, mas quando o pecado entra, a comunhão é quebrada. O homem se esconde de Deus, o homem passa a acusar a mulher acusa a serpente, porque ninguém tem, né? Ninguém sabe. Temos que achar um culpado. Isso é muito Sim. comum quando há um conflito, alguma coisa, vamos achar um culpado. Então, observe bem, aí a gente vê que a partir daí começa a guerra dos sexos. O homem mais forte passa a dominar a mulher. A Uhum. mulher tem a sujeição, a concepção dela aumentada, então ela vai ter muitos filhos.
Então, ela tem que Sim. ficar realmente mais alienada, reclusa nos ambientes secretos da casa, cuidando de criança, porque não tem como. Não Uhum. tem como. Então, o homem ele vai criar uma sociedade com os valores que são pertinentes a ele. Então, é a sociedade que nós vemos hoje. Quais são os Uhum. valores? Conquista, desafio, são os valores masculinos. A sociedade que nós vemos hoje é uma sociedade extremamente masculina, com valores masculinos. Mas esse nunca foi o objetivo de De Deus. Deus. Aí, quando você vai para o livro de Provérbios, você descobre o quê? Que quando Deus, que a mulher no Antigo Testamento, voltando a falar da mulher no Antigo Testamento aqui, ó, tá? Porque a gente está bem, para que a gente possa É entender, né? Provérbios? 31, Ah, o 24. 31. Olha que coisa interessante, ó. Sim. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cinta aos mercadores. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma mulher negociante. Sim. É uma mulher que faz trabalhos. Então, olha para você ver ó, o versículo 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, nós estamos vendo uma mãe que também participava da educação do seu Ela... filho, que dava conselhos a ele. Você está vendo que coisa Aqui também interessante? tem, se não me lembro qual que é o versículo aqui agora, também que ele fala que o seu marido é conhecido por ela na porta da cidade. Sim, É, ou seja, é ela que está exercendo sim, algum trabalho e que o apresenta de alguma sim. forma, né? Deixa eu até achar que. Não. Levanta-se o espírito e chama, seu marido a louva dizendo, não, não é aqui não. Está aqui, daqui a pouquinho a gente acha. É. Então, mas isso é muito interessante porque a gente tem aquela ideia de que Deus ele é machista e que Deus não queria que a mulher participasse de forma nenhuma. Mas é que o pecado trouxe consequências Isso para os dois lados, para os né? dois lados, para o homem também. Então você vai ver o seguinte, que Deus ele diz o quê? E ele diz isso para nós lá no Antigo Testamento, que ele é pai dos órfãos e marido das viúvas. É uma Uhum. forma de proteção à mulher, né? A gente Uhum. vai ver as filhas de Zelofeade, que na verdade elas não podiam ter herança, mas como morreu o pai, não tinha homens na família, Deus fez assim um adendo na Sim. lei para que as filhas mulheres tivessem herança. Então, o que, que nós podemos entender? Isso é muito importante, tá? Que Deus, ele criou a mulher, Deus tinha um propósito na vida da mulher, como Deus tem hoje. Uhum. Veja bem, quando Deus criou Eva, a primeira pessoa que Eva conheceu foi Deus. Ela esteve em intimidade com Deus. Ela recebeu uma missão de Deus. Uhum. Depois ela conheceu Adão. E é uma coisa muito séria que a gente está falando de violência, né? A gente vai falar de vários aspectos da violência, porque quando Deus cria a Eva, né, que ela está em intimidade com Deus, a Eva não tinha em contato com Adão. Ela Uhum. não tinha gerado ainda. Então, olha que coisa séria. O Senhor falou: vou fazer um Ézer. Quer dizer, quando ela estava no projeto, ela já era um forte Já era uma guerreiro. flor. Ela não precisou se casar para se tornar um forte guerreiro, não precisou gerar para se tornar um forte Uhum. guerreiro. Isso não quer dizer que o casamento e a maternidade não faz da mulher uma forte guerreira de Não. maneira nenhuma. Só Até que porque já não estava no projeto. já estava no projeto. Deus É. criou a mulher para isso. Então, e é engraçado, porque no quarto século, o judaísmo ele vai ser influenciado pela cultura grega, aquilo que eu comecei a dizer, Sim. certo? E aí o que, que acontece? As ideias gregas elas começam a entrar. Então, os rabinos vão incorporando isso e vão começando a pregar isso. Então, Uhum. quando você chega no início do segundo século, o Talmud, ele diz assim, ó, não converse muito com as mulheres, pois isso, por fim, vai levar vocês a perder a castidade. Uhum. Nos dias de Jesus, as mulheres não tinham acesso ao templo. Os judeus eles criaram o pátio das mulheres, inclusive tinha um biombo de Uhum. vime que as mulheres assistiam às reuniões ali. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas acho que hoje a gente pode, né? Porque judeu tem muito Sim. medo de sangue, a mulher menstrua. Então ela tinha que ficar atrás do biombo de vime, porque ela ia Sim. contaminar Ela o é como ambiente também. deles, tá? Então era muito sério. Olha para você ver, É. segundo o Talmud, certo rabino, ele dizia o seguinte: ensinar a Torá, a lei, a uma filha é comparável a lhe ensinar obscenidades. Então a mulher ela foi excluída da vida religiosa por causa, tá,
da influência Sim. grega. Aí você vai ver que quando Jesus ele vem à Terra, isso é fenomenal. Jesus nasce de uma mulher. Sim. O ministério dele é acompanhado pelas mulheres. Mulheres sustentam o ministério de Jesus. A primeira testemunha da ressurreição dele é uma mulher, Maria Madalena. A primeira, a primeira missionária enviada em país estrangeiro é uma mulher, a mulher samaritana. Quando Jesus está na cruz, que todos o abandonam, só João fica lá. Quem é que ficou lá? As mulheres. Por quê? Aí você vai ver por quê. Porque eles queriam um reino. E a mulher está preocupada com a pessoa. A mulher é o seguinte: Isso se é tiver foda, né? reino, eu tô aqui, se não tiver reino, eu tô aqui também, porque eu amo. Então, Essa é foda. é da mulher isso, É. né? Então, veja bem que coisa séria. E vai se desenvolvendo, então, o cristianismo, então, agora, e aí é que é importante, ele se desenvolve dentro do bojo judaico, sofre influência dos gregos, e nós temos que entender que o cristianismo, principalmente nós aqui no Ocidente, o cristianismo ele vai influenciar todos os setores. Ele influencia a ética, ele influencia o direito, os relacionamentos humanos, tudo é influenciado pelo cristianismo. E se tudo é influenciado pelo cristianismo, então a concepção que eles tinham acerca da mulher também passa para nós. Você veja bem que coisa séria. Filo de Alexandria, no século II da nossa era, ele dizia o seguinte, que Eva era culpada de pecado sexual e estava condenada a uma vida que a despojava completamente de sua liberdade e a sujeitava à dominação do seu companheiro. Esse desprezo ele entrou dentro da igreja, principalmente nos pais da igreja. Olha para você ver, no Midrash Rabba, um texto judaico do segundo século, o rabino explicava que, na sua opinião, a mulher tinha que usar véu. Por quê? Ela é como alguém que fez algo errado e está com vergonha das pessoas. Tertuliano, que eu falei logo no início, que foi um dos pais da igreja, teólogo muito importante, ele diz o seguinte, que as mulheres tinham que andar como Eva, pesarosas e arrependidas. Então, muitos deles foram atribuídos à igreja, a Deus, não foi. É isso que nós temos que separar o joio do trigo. Quem criou isso foi o ser humano, não foi Deus, não foi o homem, tá? Então, veja bem, nós não estamos aqui para, vamos lá, criticar essa ou aquela, nem estamos criticando a igreja, nós estamos falando de um assunto, tá? E que desembocou aí na violência e tantas coisas mais. Agora, veja bem, ó, na época de Jesus nós tínhamos duas escolas rabínicas. Por quê? Porque Deuteronômio 24, deixa eu ver aqui se é esse texto mesmo, porque a gente vai pegando tanto texto. Deuteronômio 24, 1. Ó, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, aí ele vai. O que esse texto vai falar? A gente não vai ler todos os outros versículos. O que ele dá para nós? Ele autentica aqui que o homem pode se divorciar da sua mulher se ela achar uma coisa indecente nela, uma coisa que não lhe agrade. Aí nós tínhamos duas escolas. A escola de Shammai e a escola de Léo. E Léo, qualquer motivo o homem podia se divorciar da mulher. Então, veja bem, se a mulher fosse faladeira, se ela queimou a comida, pode divorciar dela. Tinha esse problema. Agora, Shammai, ele era mais conservador. Ele entendia essa coisa indecente como adultério. Então, ele permitia. Aí Jesus, por isso que abordaram Jesus e perguntaram para Jesus. Jesus disse, não, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, veja bem, apesar da lei mosaica ela permitir o divórcio, e na verdade não é que ela permitiu, ela somente legalizou algo que já estava em vigor. Ela deu parâmetros, entendeu? Para algo que já acontecia. Então, vamos dizer assim, ela deu regras, quando é que vai se divorciar, certo? Já acontecia. Então, apesar dela permitir, legalizar tal, então ela Jesus ele reconheceu que o divórcio só deveria acontecer em caso de adultério. Sim. Amém? Agora, no Novo Testamento, então nós vamos ver o quê? Que na cultura romana,
A mulher podia, o homem podia bater na mulher, podia se divorciar da mulher, podia espancar a mulher. Por quê? Porque é a cultura grego-romana. Na verdade, a cultura romana, ela agregou, ela acoplou a cultura grega e se tornou a cultura grego-romana. Então, tudo que os gregos falavam, que os gregos escreviam, se tornava lei. E era Uhum. interessante, né? Era conveniente. Então, Sim. o homem só não podia fazer escândalo, bater demais, mas o resto ele podia fazer. Tivemos imperadores romanos que até assassinaram suas esposas, e ficou isso, elas por ela. Então, eles se divorciavam e coisas mais. Então, veja bem, a partir daí, né, o evangelho ele vai invadindo a Ásia, ele Sim, vai ele foi invadindo crescendo a aí na Europa, ele Europa. vai crescendo, ele vai É. invadindo e vai levando a sua filosofia, a sua forma de crer. E, Uhum. logicamente, a forma como se via a mulher, a leitura que os judeus faziam da mulher, ou os cristãos, os pais da igreja, ela começou a ser levada para outras nações, Uhum. né, para a Europa, para o Ocidente e tal. Então, veja bem, quando a gente chega no período medieval, a submissão feminina ela era quase que uma proteção às mulheres, né? Aristóteles, que ele viveu entre os anos 384 e 322 a.C., ele influenciou muito o pensamento nesse período, né? Então, ele dizia assim que a submissão da mulher era resultado da autoridade masculina sobre a sexualidade. Então, a mulher ela era uma escrava sexual, ela tinha que cumprir as obrigações conjugais, que era, né, relacionamento sexual, maternidade e educação de filhos. Nesta época, houve o que nós chamamos de um genocídio muito grande. A caça às bruxas Puxas. aconteceu na Europa e na América. O que foi a caça às bruxas? Todas as mulheres que agiam de forma contrária ao tradicional, que questionavam o sistema, elas eram caçadas, eram Nossa. mortas como bruxas, porque ninguém questionava, né? E esse foi o maior ataque mesmo, pelo menos ali no período, a mulheres, foi essa a caça às bruxas mesmo, que foi. Ixi, agora não me pegar agora a época. Mas ali já estava pelo Império Romano já ali também, né? Sim, Já era do Império Romano já, que foi a caça às bruxas. Me fugiu agora a época. Mas foi o maior ataque que teve ali da época contra as mulheres, que é como você falou assim, sim, foi, inclusive, juntavam não, de. era É, terrível. Teve um inquisidor, porque a Igreja Católica tinha os inquisidores, né? Eu não sei falar o nome dele, eu sei que é Jacques Sprenger, uma coisa assim. Ele publicou no século XV um livro chamado Manual de Caça às Bruxas. Então ele dizia o seguinte, que a Eva foi formada de uma costela defeituosa de Adão. Então ela era um ser vivo imperfeito. Né? Só que no finalzinho da Idade Média, a mulher começou a ser citada já em legislações, mas sempre com restrições. Com o crescimento da economia urbana, a mulher começou a que enfrentar o mercado de trabalho, mas sempre assim, uhum, ganhando menos e trabalhando mais, porque era uma forma de acúmulo de capital, certo? Só que a mulher não tinha condições de se formar profissionalmente, nem cientificamente, ela não podia exercer, não podia estudar nada. Então, ela exercia atividades domésticas. Então, ela podia ser uma costureira, ela podia ser uma parteira, né? uhum. Parto ela podia fazer. Tudo que era ligado à casa, à Sim, mais família, pra. ela podia fazer. Nada além disso. Aí, o mundo vai se desenvolvendo, a Sim. tecnologia vai acontecendo, as descobertas vão acontecendo, chegou a Renascença, né? E nesse período, por causa as necessidades, apesar da mulher ser desvalorizada, as necessidades de sobrevivência exigiam ainda mais o trabalho da mulher, né? Então a Uhum. mulher começou a realizar muitos trabalhos e mas até o século XIX você não vê nenhum registro de mulher frequentando universidade. E quando chega nessa época, até o trabalho de parteira ela perdeu, porque o homem agora ele começou a exercer o trabalho de obstetra. Uhum. Então, foi muito difícil. Então, foi por causa dessa inferioridade e desse sofrimento todo que as mulheres começaram a contestar a desigualdade de gêneros. Então, agora vamos falar sobre a violência. Nós estamos falando Uhum. aqui sobre violência. Nesse período todinho, até começar esta luta, Sim. quantas mulheres apanhavam quietinhas em casa? Um monte, Inúmeras, né? inúmeras.
Apanhavam. Marido chegou alcoolizado, batia na mulher. Uhum. Quantas mulheres, eu vou falar, estupradas. Até hoje nós temos religiões aí Na Bíblia a gente vê. que se estupram. Sim, a Bíblia fala de estupros. Ela fala. Fala, né? Mas Sim. quantas mulheres estupradas a gente vê aí? Acontecia. E acontece até hoje, né? Mas Uhum. nessa época, na Idade Média, a mulher não podia ter prazer sexual. Então ela era estuprada pelo seu companheiro à noite. Uhum. Né? Ela não podia ter prazer. Então, por causa disso, né? E aí você vai ver que começaram a acontecer muitas lutas de classe. Porque a gente está falando da mulher, do sofrimento da mulher, mas a gente tem que olhar também para outras classes que também sempre sofreram, Sim. né? É, indígenas e outros mais. Então, aconteceu a Revolução Francesa. E o que acontece? Quando a Revolução Francesa ela eclodiu, uma escritora chamada Olympe de Gouges, ela elaborou a Declaração de Direitos da Mulher. Era uma declaração compatível à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha aí, então nós estamos falando de violência. Esta mulher, ela foi por causa disso, ela foi levada à guilhotina em 1739, sobre a acusação de ter deixado de lado os benefícios do seu gênero e tentar ser um homem de Estado. Terrível. Então, aí nós vamos ver um assunto que a gente, como igreja, tem medo de falar. E a gente precisa falar disso. Uhum. A gente tem medo de falar, porque as francesas não desistiram da sua luta. E nesse momento, o movimento feminista começa a se organizar. Então, nós pegamos o movimento feminista e massacramos o movimento feminista. Então, veja bem, eu não sou feminista, eu quero deixar isso bem claro. Mas nós não podemos condenar totalmente o movimento se a gente não estudá-lo. Uhum. Entender que, por pior que ele seja, ele trouxe benefícios para a mulher hoje. Se eu estou aqui falando com você, é por causa do movimento feminista. Uhum. E aí alguém vai falar assim, puxa, mas foi Deus? Não. Mas Deus ele vai usar tudo aquilo que estiver à disposição dele para que os seus propósitos sejam alcançados. Deus não me usa um Ciro para que o povo vá construir Jerusalém. Quem era Ciro? Um persa. Ele conhecia a Deus de Israel? Não. Conhecia. E está lá na Bíblia registrado o nome dele. Então, Deus usou um Ciro. Então, a gente tem que entender que Deus ele vai fazer isso. Então, veja bem, ó, o movimento feminista ele começa a ganhar força nesse momento, né? Essa mulher foi uma mártir do movimento, né? Então, as mulheres começaram a reivindicar os direitos de cidadania. Então, veja bem, olha que coisa séria. Nos Estados Unidos, tinha um texto que declarava que todos os homens foram criados iguais. Esse conceito homem era relacionado somente aos homens do sexo masculino. Não era homens e mulheres, certo? Na Inglaterra, o filósofo, acho que é Rousseau que fala, não sei o nome dele, eu tenho um problema com isso aí, né? Ele diz o seguinte, que o homem pertencia ao mundo externo e a mulher ao mundo interno. Então, ela tinha que estar sempre à disposição dele para servir, sempre ao serviço dele. E apareceu uma escritora lá, ela chama Mary alguma coisa, gente, o nome dela é difícil de falar, tá? E ela diz o seguinte, que a suposta inferioridade feminina era pela falta de oportunidade que a mulher tinha com relação à educação. Se a mulher tivesse a mesma oportunidade que o homem, ela conseguiria executar as mesmas tarefas que o homem, a contento. E é o que nós estamos vendo hoje, certo? Então, veja bem, e é uma coisa muito séria, porque o capitalismo trouxe as fábricas e aí a mulher foi enfrentar as fábricas do século XIX. Mas veja bem, gente, aí nós estamos falando hoje, aonde começou o movimento feminista? Eu fico me empolgando. Você quer falar alguma coisa? Não, tem alguém querendo falar alguma pergunta? Por enquanto, não. Ah, tá. Tá todo mundo, por enquanto, escutando. Tá. O movimento, a gente precisa falar isso, que tem muita gente, ai meu Deus, o movimento feminista é o movimento do diabo. O movimento feminista, ele nasceu na Igreja Metodista Wesleyana. A primeira onda do feminismo foi no século XIX, por volta do ano 1830, foi até o século XX,
tá? E ela surgiu aonde? Ela surgiu, esse que é o perigo, né? Porque o movimento feminista, ele surgiu junto com outros movimentos, marxismo, evolucionismo, espiritualismo, né? Com movimentos anticristãos. E por Certo. causa disso, as pessoas já rotulam ali. Uhum. Então, veja bem, qual que eram as pautas, quais eram as exigências dessas mulheres? Ó, voto feminino, a mulher não podia votar. O fim dos casamentos arranjados. As mulheres não podiam escolher o seu companheiro, eram os pais que Que eu escolhiam. escolhi. Regulamentação do direito à propriedade. A mulher não tinha direito à propriedade. A mulher trabalhava e ela não tinha direito de nada, Uhum. tá? Divórcio, controle de natalidade e púlpito. As mulheres queriam ter direito também ao púlpito. Por que que elas não podiam pregar? Porque elas não podiam ensinar, Uhum. porque a igreja não deixava. Então, por isso que nasceu dentro de uma igreja, porque John Wesley, ele acreditava, ele dizia que inclusive que as mulheres podiam ser pastoras, Finney também, os maiores avivalistas, eles eram a favor disso. Então nós tivemos inclusive Catarina Butt, que foi esposa do general, do fundador do Exército da Salvação, que fez parte desse movimento. E também eles lutavam era um movimento abolicionista, porque Uhum. eles lutavam contra a escravatura. Então, começou muito bem. Só que uma dessas mulheres, na verdade, é a que mais se despontou nesse movimento. Ela era uma mulher que, apesar dela se dizer cristã, ela já tinha umas ideias anticristãs, né? Uhum. Então, veja bem, essa mulher, mais tarde, ela vai escrever um livro, ela chama Elizabeth Cady Stanton, eu acho que é assim que fala, tá? Ela fala, como é que eu vou dizer aqui? Ela queria infringir a Bíblia e a Uhum. Deus todo o problema da violência feminina, do preconceito com a mulher, com a da discriminação que a mulher passou durante os séculos. Então, veja bem, ela era contra a queda do homem, contra o pecado original, contra a depravação e tudo isso. Ela é todos os, vamos dizer assim, as, todos aquilo que a Bíblia diz, Uhum. as disciplinas As disciplinas. bíblicas. Ela era contra tudo isso. O que ela queria? O que ela queria dizer? Que isso eram superstições religiosas e que isso deram origem a essa opressão que a mulher passou durante os séculos. Uhum. Então essa mulher, ela vai elaborar a Bíblia da mulher, contradizendo tudo aquilo que a Bíblia diz, inclusive o pecado original, essas coisas mais, né? Uhum. A queda do homem, a natureza depravada, todas essas coisas, todas as disciplinas bíblicas. Então ela vai falar contra isso. Então veja bem, e por aí e daí em diante, então essa primeira onda, ela nasce dentro da igreja. A partir daí, ela vai se desenvolver fora da igreja. Uhum. Deixa eu fazer uma perguntinha. Pode fazer. Você citou ali 5 pontos que ela quis trabalhar no início do feminismo, né? Todas que são várias mulheres, né? Isso. Desses 5 pontos, você saberia trazer de onde elas enxergavam, quer dizer, elas não, né? De onde as pessoas enxergavam o ponto a levar, para se levar, né? Vamos supor, a mulher não pode votar, veio de algo que foi dito em algum momento e elas descontextualizaram. Você consegue trazer isso? Como assim? Não, a mulher É, não podia votar por causa da é, discriminação, porque achava-se que a mulher era inferior ao homem. uhum. Isso é uma coisa que era E o inferior, você acha que seria por causa da submissão? submissão. Olha para você Que ver. as pessoas não souberam interpretar essa palavra. Sim, porque os gregos, eles trouxeram esse conceito que foi incorporado ao judaísmo e entrou dentro da igreja, Uhum. tá? Do cristianismo. E influenciou todas as áreas aqui da cultura ocidental. Então, o que eles diziam? Que a mulher era um ser fraco, que ela tinha que estar sempre sob a tutela, primeiro Uhum. do pai e depois do marido. Uhum. Então, a mulher é o sexo frágil. Então, você vai ver que depois, ao longo dessa luta das feministas, elas vão lutando até contra isso. A mulher não é o sexo frágil.
sim. E outra coisa É muito verdade. séria, É muito mais forte que. né? Não, elas vão. Isso aqui eu não vou discutir. É, Mas, inclusive, quando você vai sim. pegar a mesma pauta feminista, elas querem uma igualdade tão grande que a igualdade delas é o seguinte: se o homem vai trabalhar no poço, cavar poço, a mulher também pode. Uhum. Se o homem vai operar guindaste, a mulher vai também. Por quê? E é engraçado porque, olha, é um assunto tão abrangente, né? E eu falo muito com mulheres, então às vezes eu fico assim, não sei, é muita coisa na mente. Mas é bom Ó, que você consegue trazer vocês estão conseguindo também. entender? Eu acho que estão, né? Sim, até a Raíssa colocou assim aqui, fala sensata, ainda que eu não concordo 100%, precisamos buscar entender que hoje usufruímos dele, né? É. Então, olha que coisa interessante. Então, na verdade, é isso. As mulheres, elas lutaram para ter os mesmos direitos Uhum. que o homem. Elas queriam Sim. ser iguais, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, ali é da parte da herança, que elas também lutavam, você acredita que pode ter a ver pela linhagem lá de trás de Jacó? Porque lá vieram as 12 tribos, mas ele teve uma filha, né? Que, por Na verdade, dentro o judaísmo, é o seguinte, a herança ia para o filho, todos para o filho. Era ele que Então, levava o nome da família. Então, as mulheres, na que também verdade, entra até pro, como você falou, a questão do IBGE, lá, as contagens também eram pelos homens e tudo, lá no judaísmo. sim, Mas eu acho que muito foi dessa parte que eles buscaram e distorceram, vamos falar assim, um entendimento de Deus. sim, a verdade foi essa. Consequência do pecado. É isso que a gente tem que entender. Houve consequências para o homem, nós estamos falando da consequência feminina, não estamos falando do homem aqui. Houve Sim, consequências para o sim. homem, mas a mulher, ela carregou isso tudo, Uhum. tá? Então, controle de natalidade, elas lutaram também porque elas Isso. queriam isso, né? Elas queriam ser. Agora, uma coisa interessante que a gente tem que falar é que quando desponta o movimento feminista, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Os homens vão para a guerra. Uhum. Isso, vamos lá, se a gente pudesse usar esse termo, foi um gol no time feminino. Pro time, por quê? Porque quando o homem foi para a guerra, Eles as ficaram no fábricas campo. ficaram abandonadas. As mulheres foram para as fábricas. As mulheres trabalharam na, na construção, na fabricação, né? Uhum. De armas, de munição. As mulheres pilotaram escavadeiras, caminhões, elas trabalharam como designers. Então, elas provaram, enfrentaram o escritório, Uhum. trabalharam com obra, com matéria-prima, enfrentaram, foram para os escritórios. Quer dizer, elas provaram que elas tinham a mesma capacidade que o homem se ela tivesse oportunidade igual. Aí a Uhum. guerra acabou. Voltaram para casa. E aí, o que aconteceu com a indústria americana, com os americanos? Com medo da mulher suplantar o homem, então eles começaram a criar. Veja bem, nós estamos na época que a televisão está em alta. Eles começaram a criar comerciais. A televisão e a descoberta dos eletrodomésticos. Aí eles começaram a Uhum. mostrar as mulheres lindas, bonitas dentro de casa, fazendo bolo. Quem é que lembra? Eu era criança, não estou mandando gente, os crentes não vão assistir a feiticeira. Mas minha família não era crente, mas a gente assistia a feiticeira. A feiticeira era aquela dona de casa, típica dona de casa americana, que ficava em casa com aquele vestido lindo de sapato de salto, e ela punha um avental em cima do vestido dela impecavelmente limpo, pegava o liquidificador, a batedeira, fazia bolo para o seu marido, e quando ele chegava, ela estava com o cabelo intacto, Uhum. lindo, esperando seu marido, a casa dela tudo com. Então, qual era o objetivo deles? Mostrar para as mulheres que a casa, que o lar era o reino feminino, que Uhum. a dona de casa era a rainha do lar, feliz e contente. E veja bem, é uma coisa tão interessante que foi justamente uma mulher israelita, uma judia, que escreveu a mística feminina, Beth Friedman. Uhum. E ela vai contestar justamente essa ideia, que ela acha errado a ideia de que a mulher, eu não estou falando que eu aceito, que eu estou concordando, eu estou dizendo, Sim, estou está falando, trazendo o contexto. estou tendo um contexto. Então ela vai chegar e vai mostrar o seguinte, que, como é que você diz, que é errada essa ideia,
de que a mulher ela só serve para cuidar de casa, só de filhos, que isso traz uma certa frustração para a mulher. Então, ela vai combater com isso. E veja bem, aí ondas começam, né? E você vai ver, e a gente vai vendo que ninguém aqui, vamos dizer assim, somos, vamos assim, loucos, que a gente não vai dizer uma coisa dessa. O movimento feminista, ele tomou vertentes extremamente perigosas. A gente sabe disso. O aborto, e outras coisas mais. Não precisamos nem falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que ele tomou esses caminhos errados. Agora, o que nós temos que entender, gente? Tá? E é isso que é importante. Que o movimento feminista e o machismo, nenhum deles é benéfico para a sociedade. Nenhum deles faz bem para nós. Veja bem, as mulheres, por se sentirem depreciadas, criaram um movimento feminista, certo? E aí elas fizeram que do homem um vilão. O homem é o culpado de tudo que a mulher passa, de todo sofrimento feminino. O homem é o culpado disso tudo. E, consequentemente, né, agora nós somos mulheres, e a mulher agora eu vejo que ela não luta mais por ser igual ao homem, ela quer ser superior. E nós temos que entender que cada um de nós temos características diferentes, Sim, que e Deus nos chamados deu. diferentes. Sim. E você vai ver uma coisa muito interessante, que apesar desse movimento se desenvolver contrário à palavra de Deus, algumas coisas que aconteceram, algumas descobertas, elas concorreram para que o objetivo de Deus para a mulher, ele fosse concretizado. Por quê? Porque você veja bem, nos anos 60, fizeram a descoberta do anticoncepcional. Então aquela mulher, que ainda que ela lutasse, ela não tinha como lutar, porque ela engravidava, não tinha como. Então, ela vai definir quantos filhos ela quer ter e quando ela vai ter. Então, essa mulher, aos poucos, ela consegue sair de dentro de casa, ela consegue enfrentar uma universidade, ela consegue ter uma carreira, ela consegue se realizar. Então, veja bem, e é isso que eu quero que as pessoas que estão me ouvindo aqui entendam. A maternidade é algo que Deus colocou no coração da mulher. A mulher, ela é maternal. Não tem como ela fugir disso, Sim. tá? A maternidade, o lar, tudo isso é instinto, está dentro da mulher. Agora, a mulher, hoje, esta mulher que ela é maternal, mas ela também ela é uma empresária. Ela é uma executiva. Porque esta mulher, ela está cumprindo aquilo que Deus chamou Adão e Eva para fazer. Vocês dois agora vão governar, vocês dois vão dominar. Nós estamos vendo a mulher hoje em várias áreas, né, da sociedade, no mercado de trabalho, se saindo muito bem, com muita eficiência. Hoje você tem uma mulher advogada, hoje você tem uma engenheira, hoje você tem médicas, mulheres que trabalham muito bem, que exercem muito bem a profissão, né? Agora, em contrapartida, a gente ainda tem mulheres passando por violência, né? Apesar de todas essas descobertas científicas, de todo o progresso, ainda existem mulheres que sofrem violência dentro de casa, sofrem violências em todas as áreas. Você quer falar alguma coisa? Não. Pode ir. Amém? Estou procurando aqui uma coisa. Não, você quer citar algum texto? Pode citar. Não, é que eu Amém. Tem algum comentário que alguém queira fazer aí? Não, por enquanto não Tem nenhum chegou. comentário? Tá, então. Aí e é uma das coisas que a gente fica assim, eu fico abismada. Esses dias eu peguei uma notícia, né, nesses canais, nesses telejornais, que eu não gosto muito de assistir, mas eu fui obrigada a assistir, de uma médica que foi morta pelo seu companheiro e ela sofria violência doméstica. Então, quando a gente está falando assim, nós não estamos falando de uma pessoa que não tem acesso à cultura. Estamos falando de uma pessoa que tem acesso à cultura, que sofreu, que sofre. Então, por que isso? Por que ainda existe isso? Porque apesar de tudo aquilo que a mulher, todas as descobertas científicas, de todo o crescimento que a mulher teve, né? Tecnológico, cultural, em todas as áreas, a mulher ela tem algo que o homem não tem. A mulher ela é carente por natureza.
Toda Sim, a mulher é mulher. carente. Ela pode ter estudado, ter 10 faculdades. Ela tem uma carência que é inerente do sexo feminino. E muitas vezes, por causa dessa carência, ela se submete a situações que ela não precisa se submeter, porque não é o projeto de Deus. Então, aí, a gente vai entrar num assunto que eu acho seríssimo, tá? Qual o assunto seríssimo? Às vezes você está dentro da igreja Hum. e a pessoa vem chegar para você e vai dizer: olha, aconteceu isso comigo. Marido me bateu. Uma vez eu e minha esposa nós ficamos muito tempo no sul de Minas levantando trabalhos. Um dia a Uhum. irmã me chamou para ir na casa dela, à noite, terminou o culto. Vamos comigo até minha casa. Cheguei na casa dela, quando abrimos a porta, o marido dela estava deitado no sofá, bêbado, né? As necessidades fisiológicas ele tinha feito tudo na roupa, abraçado a um cachorro. E ela pegou e falou assim para mim: então, tá vendo aqui? Agora eu vou levar ele pro banheiro, vou dar um banho nele. Amanhã ele levanta e me dá uma surra. Eu falei: como? Aí ela falou para mim assim: sabe que é que eu desviei, fui pro mundo, casei com ele, então agora eu tenho que suportar isso. Eu falei: quem falou isso para você? Não, isso aqui é fardo, eu tenho que suportar. E ali eu conversei com ela mais um tempo, e chamei as irmãs da igreja, fizemos uma oração, fizemos campanha, jejuamos, e o homem não continuava batendo nela. Eu falei: minha querida, nós já jejuamos, já oramos. Se ele continuar batendo em você, então o negócio não é para Deus mais. Agora o negócio é para delegacia. Quem bate em mulher tem que bater em delegado. E aí nós levamos ele para delegacia, né? Quer dizer, não fui bem eu, né? Eu só dei o Sim. pontapé inicial. Só levei ela até a delegacia e apresentei para o delegado. Falei: ó, essa moça aqui tem uma coisa para o senhor. Consequência, ele apanhou do delegado, foi pra igreja, aceitou Jesus, se converteu. Morreu já, morreu crente. Uhum. Então, o que eu quero que as mulheres que estão me escutando aqui entendam é o seguinte: nós não somos a favor da violência feminina. E nenhuma mulher tem que aceitar a violência feminina. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente a liderança cristã. Quando chega para uma mulher e fala assim: não, vamos orar que Deus vai fazer a obra. Vamos orar. Você não sabe, aquela mulher pode passar. Aquele camarada que está agindo com violência, ele pode, as violências dele podem chegar a patamares tão altos como um Da morte. feminicídio, que está crescendo demais no nosso país, feminicídio. Por que está crescendo o feminicídio? Aí nós vamos chegar aonde de tudo aquilo que nós falamos até aqui, né? Uhum. Porque esse preconceito contra a mulher, essa ideia de que a mulher ela é fraca, ela não tem inteligência, ela não tem capacidade, chegou-se a um patamar, a uma situação ou a uma crença de que a mulher é algo que se possui. Uhum. Porque isso veio, Sim, dos verdade. primórdios, né? As Sim. pessoas tinham haréns, possuíam tantas mulheres. Sim. Tá, a gente vê isso até na Bíblia. Salomão teve quantas mulheres? Davi tinha mulheres, Viu? né? Deus nunca quis isso. Então, é uma coisa que tem que deixar clara. Não foi objetivo de Deus isso. Mas os homens fizeram assim. A natureza depravada, o Sim. pecado. Tudo Que isso é foi consequência. se alinhando com o passar do tempo, né? Porque lá atrás, realmente, Deus deu o chamado ali por causa de procriação, né? E, infelizmente, nem todas as mulheres podiam dar à luz, né? E isso até a gente perguntar se você consegue passar em algum contexto, se havia alguma diferença, né? Para quem podia, quem não podia, porque era um requisito lá atrás, né? Porque realmente a terra precisava se povoar, né? Na verdade, era um requisito, porque a mulher israelita, ela era valorizada quando ela dava luz, quando ela gerava. Você vê isso, você vê Ana, o desespero de Ana por não gerar. E aí, se você fala esse assunto para mim, eu vou entrar num outro assunto aqui. A violência dentro da igreja. Que eu acho que é uma violência que se faz dentro da igreja. É assim, ó, a moça está numa idade, ela tem que casar. Uhum. Ela casa, ela tem que gerar. Se é contra a pessoa gerar, não, irmão, mas eu quero que nós entendamos. A gente tem que entender uma coisa muito séria. Nem todas as mulheres vão se casar. E nem todas as mulheres que estão casadas irão gerar. Umas porque tem problema, não pode gerar. Então nós precisamos parar, porque isso essa cobrança, ela violenta a mulher. Uhum. Tem mulheres na igreja. Veja bem, Febe era uma diaconisa da igreja. A Bíblia não cita o marido dela. O que a gente lê é que Febe, ela era solteira.
Ela não teve, não gerou. Então a gente vê a gente fala do judaísmo, das religiões orientais, dos gregos, dos Sim, romanos, mas se nós olharmos para nós praticamente agimos assim. A igreja do século XXI, ela tem que abrir o leque um pouquinho, que eu acho que muitas vezes nós não conseguimos abrir o leque, sim, fica precisamos fechada abrir o numa caixinha leque, ali. e sair da caixinha e entender o seguinte, que esta mulher que está sentada agora no auditório da igreja, Uhum. ela não é uma mulher de 30 anos atrás que não estudava, que não tinha Sim, acesso à educação. Ela é uma mulher que lê, ela é uma mulher que participa. E aí eu vou dizer uma coisa mais séria. Há 30 anos atrás, a mulher se casava e ela ficava muito feliz porque o marido punha arroz, feijão e ovo para ela comer em casa. uhum. Não estou falando mal, eu estou explicando a situação. Sim, Porque ela ficava tendo filhos, ela não tinha como trabalhar. Ela era uma mulher que ela não ia para o salão de beleza. Agora nós estamos sim. vivenciando um tempo em que esta mulher, ela não quer um marido para sustentar ela, porque ela se sustenta, ela trabalha, ela ganha. Ele não paga a unha dela, ele não paga o salão, ela paga. É sério isso. Uhum. Então essa mulher hoje, ela quer um companheiro, ela quer alguém que vai conversar com ela. Antigamente o homem, principalmente o que não era crente, ele pegava final de semana, ele ia para o bar ficar com os amigos dele para conversar de igual para igual. Agora ele não precisa mais, porque essa mulher que está sentada do lado dele, ela tem acesso à educação, então ela conversa com ele de igual para igual. Uhum. Não é? Sim. Então, veja bem, Até porque, assim, hoje, a pessoa que decide, vamos chamar de uma dona de casa, é, com as informações que nós temos hoje, os acessos que nós temos hoje, às vezes você consegue ter até mais informação do que a pessoa que está na sim, rua. porque a pessoa que está trabalhando, ela tem um período que ela tem que se dedicar ao trabalho. E a pessoa que está em casa, às vezes, ela Sim. termina os afazeres dela, ela senta, vai ler um livro, ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai para a Uhum. internet, ela interage, ela está interagindo. Sim. Então, é uma coisa muito séria. Então, a igreja, ela precisa se contextualizar. Então, e uma coisa séria, as mulheres tinham 10 filhos. Hoje nós temos casais que têm 2 filhos, Sim, um diminuiu filho. bastante. É. Mudou muito, diminuiu. Porque, e uma coisa séria, veja bem que eu falo, essa mulher de hoje, que ela é vamos lá, antenada, como diz a moçada por aí, Sim. ela é uma mulher o quê? Ela vai ter um filho com 25 anos. Vamos lá. Uhum. Quando ela tiver com 50 anos, o seu filho de 25 anos está namorando, está noivo, está casando. E, e a expectativa de vida aumentou. Uma mulher com 50 anos hoje, ela é nova. Sim. Ela está interagindo. Uhum. Então ela tem que ter uma carreira. Ela tem que ter algo para ela fazer. Ela não vai para ficar em casa fazendo tricô e crochê. Não é que eu acho errado fazer tricô e crochê. Isso faz um bem danado para é saúde mental, Sim. né? Ela é hobby, mas ela não vai se ocupar com isso. Ela vai ter uma carreira. Ela quer se sentir realizada numa carreira. Uhum. Então essa mulher de hoje é uma mulher que ela tem que conciliar casa, família, né? Sim. E uma carreira. E esta mulher, ela não pode aceitar a violência, porque uma vez eu fui chamada para dar uma palestra para Uhum. mulheres falando sobre violência. Aí eu perguntei para as mulheres assim: quando é que começou a violência na vida da mulher? Foi quando o camarada, ele deu um tiro nela e matou? Não. A violência começou lá no namoro. Quando ele deu um beliscão nela e ela permitiu. Sim. E aí nós vamos entrar naquele assunto da Não, natureza na verdade já feminina. começa numa palavra já muito Sim, agressiva, né? sim. Não, a violência verbal, mas veja bem, por causa da carência, sabe aquela carência da mulher, necessidade da mulher se sentir amada? Ela Sim. vai aceitando um monte de coisas. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, Uhum. vai crescendo. O homem, ele se torna o quê? Dono da mulher. É a necessidade do homem de dominar. Sim. O homem tem essa necessidade. Então ele domina e se torna dono. E aí, eu falo algumas coisas, acho que as pessoas ficam meio chocadas comigo. Gente, eu não sou feminista, parece, mas eu não sou. Uhum. Eu sou realista. Observe bem uma coisa. Eu lembro quando eu era jovem, o elogio que a gente ouvia era assim, ó. Ai, que coisinha linda. Ai, que coisinha bonitinha. E quantas mulheres ouviram isso e aceitaram? E é por isso que a mulher passa por muitas coisas hoje. Porque ela se permitiu ser tratada como coisa. Coisa a gente tem e joga fora.
Coisa envelhece, a gente troca por duas de 20. É a brincadeira que a gente ouvia por aí. E hoje você acha inversão de valor? Porque hoje existem casas que, como você falou, a mulher que está na rua e o homem que virou o dono de casa, vamos falar assim. Você acha Sim, inversão de valor? muita inversão de valores. Muita, muita. Porque é aí que nós temos que entender que a Bíblia diz o quê? Que o homem é o provedor Uhum, e a mulher é a ajudadora. Então a mulher pode ganhar, mas a provisão tem que vir do homem. Só uhum, que muitas mulheres não estão deixando o homem ser provedor. uhum, Elas estão assumindo tudo. uhum. Então, claro que é confortável. Então, a gente está vendo aí, gente, porque Sim. nós temos que entender o seguinte: nós temos que separar joio do trigo. É muito sério isso. Uhum, Muita mulher sofre violência porque ela permite. É sim. isso. É um assunto. Eu quero voltar nesse assunto que você falou aqui agora. Muita mulher sofre violência porque eu pergunto assim: que a violência começou? No beliscão. Você permitiu isso. E aquilo foi Uhum, crescendo. Ele te dominou, te tratou como uma coisa, te chamou de coisa. E coisa a gente possui. Quando a gente não quer, joga fora. sim. E quando a gente acha que não presta mais para a gente usar, a gente estraga. Aí você vê mulher sofrendo violência, mulher que o camarada bate, o camarada espanca, marca ela, corta o cabelo, faz coisa, joga ácido. O que é isso, gente? Sim. Ah, por quê? Porque não serve para mim, não serve para mais ninguém. A mulher Uhum. permitiu. Agora, veja bem, quantas mulheres também estão assumindo o lugar do homem? E Muitos. tem muito homem que está permitindo, Sim. porque está confortável. Eu ia falar isso. Acho que Você está acho vendo que é o que conforto, você talvez, está né? vendo que se nós observarmos, e é uma violência isso, porque aí você vai chegar num ponto que é o seguinte: a mulher, os valores que regem o universo feminino, não é conquista, poder, Uhum, não. É amor, ternura. Você pode ver que a mulher ela se dá muito bem em profissões que ela mexe com gente. Que a mulher ela precisa demonstrar amor. Então a uhum, mulher ela é ótima psicóloga, ela é boa professora, médica, porque ela vai mexer com gente, tudo que ela mexe com gente, com criança, isso faz bem para ela, isso é fenomenal para a mulher. uhum. Então veja bem, a mulher ela para ela enfrentar o mercado de trabalho hoje, só que hoje para enfrentar o mercado de trabalho e para ser o cabeça da casa, a provedora, ela vai ter que desenvolver valores masculinos. E isso é péssimo para a mulher. Isso estressa a mulher. Isso é uma violência à mulher. Então, a mulher hoje ela sofre violência física? Sofre. Sofre violência verbal? Sofre, por causa da carência. Uhum. Escuta coisas que ela não precisa escutar, só para se sentir amada, só para ter o carinho do homem, só para ter um beijo, que é uma coisa muito séria, que a gente sempre conversa sobre isso. Uhum. Sexo para o homem é instinto, sexo para a mulher é amor. Agora, por exemplo, as mulheres, você falou, são carentes, né? Sim. E a mulher vai entender muito melhor a mulher do que um homem. Como essa mulher pode, por conhecer, alertar a próxima por por exemplo, uma que não é casada ainda, mas ela sofre maus tratos. Como você consegue alertar essa mulher que ela tá vivendo isso e às vezes ela não tá percebendo, seja pela carência, seja por algo que ela acha normal? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando eu falo com jovens, eu sempre falo isso. Vigia bem com o que você vai fazer. Uhum, Porque a gente vai ver essa violência em todos os aspectos. Então, veja bem: violência dentro da igreja. Vamos lá? A uhum, mulher tem que obedecer um arquétipo, um protótipo. Então, a mulher dentro da igreja, ela tem que se comportar assim, ela tem que andar assim. Nós falávamos antes disso aqui. sim. Quantos anos atrás, quem determinava a forma como a mulher Mulher se tinha que se vestia, vestir né? era o homem. Agora, o homem determinar Sim. como a mulher tem que se arrumar. Aham. E nós permitíamos isso. Parece que a mulher ela não tinha um critério. Ela não conseguia desenvolver um critério. E veja bem, eu vim da Assembleia. Uhum. Gunnar e Daniel Berg, os dois suecos que vieram para o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tinham que descobrir um, um biotipo aceitável para o homem e para a mulher na igreja. Aí eles foram, como é que nós vamos arrumar? Para o homem, foi o deles. Terno, gravata. Imagina, eles eram da Suécia, um frio de rachar. Então eles estabeleceram que o homem de Deus tem que andar de terno e gravata. E a mulher, onde é que eles foram buscar? As beatas da Igreja Católica.
e declararam que a mulher de Deus tinha que se vestir assim. Quer dizer, quem é que escolheu isso? Eles. E passou para todo Uhum. mundo. E veja bem, eu me converti dentro da Assembleia. E eu mandava, porque eles diziam que era assim. Que tinha que ser assim. Veja bem, onde é que está na Bíblia isso? Sim. Eu tenho que ter um critério, eu tenho que ter. Veja bem, a mulher ela tem cérebro, ela tem Uhum. inteligência, mas durante séculos. Isso é uma violência. Você chegar para uma mulher que tem capacidade de pensar, de raciocinar e dizer para ela assim: não, você vai ter que fazer do jeito que eu quero, porque eu acho que é assim. Espera E um pouquinho. como tirar essas mulheres da religiosidade? Porque se elas estão É seguindo uma difícil, doutrina que não é bíblica, elas entrarem em algo perigoso. muito. É muito difícil. O que que vai tirar essas mulheres disso é a educação. Uhum. É, aí nós vamos entrar num outro assunto, né? Eu tive muitas alunas minhas, eu sou professor de teologia, né, entre outras coisas. Então, é educação. É educação, conhecimento, a leitura, sabe? Desenvolver crivo. Eu Uhum. tenho critério, eu posso desenvolver um crivo, eu sei o que serve para mim. Eu Sim. tenho capacidade de chegar no espelho, e olhar e saber com que roupa eu posso andar, com que roupa que eu não posso me vestir. Então, veja bem, as mulheres, a violência feminina, ela chega a patamares de marido chegar para a mulher e dizer: tira essa roupa, comigo você não vai andar vestida assim, espera um pouquinho. Hum. Então, você chega assim num ponto que fala, pelo pouquinho. E pessoas dizem, Mas, olha que coisa mas uma séria. O meu pergunta. marido é pastor. Eu sou missionária e prego. Uhum. E viajo. Alguém chega para meu marido e fala assim, mas você deixa ela viajar? Como assim? Eu sou indivíduo. Hum. Ele é o indivíduo e eu sou o indivíduo. Sim, somos todos. Ele tem desejos e eu também. Você está entendendo? Então, veja Uhum. bem, casamento parece que é prisão. Então, a violência, ela começa aí. Nós falamos muito de violência física, de pancadaria. Sim. Mas tem É. mulheres que deveriam estar no divã de analista, Uhum. que sofrem depressão. Bom, por que está com depressão? Por causa da violência que ela sofre dentro de casa, violência verbal, violência emocional. Sim. Agora, assim, uma outra pergunta, você falou que os investimentos é interessante, porque você falou, existem coisas que são, assim, totalmente fora de contextos, né? Porém, acho que existem outras que existem contextos. Hum, Por exemplo, seja o homem ou a mulher que anda, sim, mostrando demais. sim. Como orientar através da Bíblia que esse não é um investimento adequado para uma pessoa que... Então, aí você está num ponto assim, veja bem, algumas mulheres que são, vamos lá, exageradas, né? Sim. Sensuais. Irmão, há coisas que eu sempre falo assim, tudo é a educação. A pessoa conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra. Porque a coisa é tão séria no nosso país, porque aí nós entramos num assunto muito sério. Ah, é o como é que é? Coronelismo. Neoliberalismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu não Isso penso, eu não só é. obedeço. Isso não é. É, Não é certo. não, mas é o que a gente vê. É o que a Uhum, gente vê. uhum, A religiosidade, ela nasce disso aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer dizer, eu não penso. Eu não tenho direito de pensar. Eu não tenho direito de esboçar um pensamento meu. E veja, é tão sério isso. Isso é uma violência. Então eu tenho que ter direito de esboçar um pensamento, eu tenho que ter direito de errar sim, e tenho que ter direito de aceitar. E você sim. diz para mim assim, veja bem, por que que essas mulheres se vestem assim ou andam assim? Você vai ver por quê. Porque elas não pensam, elas não têm direito de pensar. Foi tirado delas o direito de pensar. É uma Foi imposto, violência. né? Foi imposto. Então o que que acontece com elas? Elas, às vezes, dentro daquela reunião, elas Uhum, não vão entrar assim. Mas quando elas saem de lá, elas vão fazer tudo que não pode. Por quê? Porque elas não pensam. uhum. Só seguem ali o que foi Elas só dito, né? seguem regras, Uhum, elas não têm direito de pensar. Então, isso é uma violência. Então, eu acho assim, a mulher tem sim. que ter direito de pensar. Tem pergunta aqui. Ah, A Luciara falou assim: Miss, sua fala é muito assertiva. É triste ainda ver mulheres vivendo isto. Mas
Quando a violência. É que foi um pouquinho antes, tá? Ah, Quando a violência é ao contrário, biblicamente, como o esposo deveria proceder? Acho que nós estamos falando da violência da mulher ali atrás mesmo, né? você- Quando é o contrário, né? Quando existem violência. Por exemplo, existem maridos aí que seja de bater em mulher, ou seja, formas às vezes verbais de agressões. é, O que eu acho é o seguinte, é violência física. Veja bem, eu tenho uma preocupação muito grande com violência física, certo? Uhum, Então, eu digo para as meninas assim: você tá namorando? Camarada tentou, manda ele andar, uhum, porque vai piorar. Então, eu acho que ninguém vai fazer comigo aquilo que eu não deixo. Veja bem, ela está falando uma coisa muito séria. Meu marido é pastor. A maior parte das mulheres são a esposa do pastor fulano. uhum. Eu, quando me casei, eu disse, eu nunca seria a esposa do fulano. Eu tenho nome, eu tenho identidade. É um tipo de Legal. violência? Claro que é. Anula-se a mulher. A mulher é Uhum, anulada, ela não tem identidade. sim. A identidade da mulher é atrelada à identidade do homem. Ela é a esposa do pastor, é a esposa do presbítero. Isso é uma violência. A mulher tem uma identidade, ela é um ser humano. Deus, ele me enxerga como um ser humano, ele me ama como eu sou, ele sabe meu nome, meu sobrenome, meu endereço. Sabe? Isso é importante. Então, eu sempre digo para as mulheres: a pessoa só vai até onde você permite. A violência vai. Então, veja bem, eu escuto hoje uma coisa que me ofende, eu não falo nada. Eu permito. Uhum, Então, veja bem, não, mas é que eu sou crente. O crente tem que ouvir tudo. Não, pera um pouquinho. Eu tenho que ouvir, eu tenho que perdoar, mas eu tenho que chamar aquela pessoa e dizer assim: meu filho, não fale mais isso. Não uhum. permito mais isso. Então, nós temos que colocar limites. Tem mais Sim, alguma coisa? tem. É, Apesar que o dela, na verdade, foi quando acontece isso com o homem, né? A pergunta dela era quando acontece com o esposo, né? Porque ela falou assim: hoje existem muitas mulheres, existem lá as delegacias. Quando é com o homem, o que que você Quando falaria? é o homem que bate, quando é a Não, mulher não. que bate no homem? Isso. Ah, não, essa é a mesma coisa, violência do mesmo jeito. É Uhum. porque o nosso assunto é violência feminina. Sim, é. Mas quando é violência masculina, o homem tem que ir para delegacia, né? Uhum. Tem que fazer alguma coisa, né? Porque se É. o homem tentar bater na mulher, ele é muito mais forte, fisicamente Sim. falando, não tem como a gente fugir disso. Uhum. O Wesley Alves colocou assim: falo para os crentes em Cristo Jesus. As escrituras ensinam que as mulheres têm que respeitar os maridos. É, A Luciara fez uma outra pergunta aqui. Estamos vivendo uma era de mulheres com muita energia masculina, pois precisaram ser fortes diante de situações difíceis. Então assumiram este papel. Como desconstruí-lo? Olha, ela falou uma coisa muito séria. Uhum, As mulheres têm que ser fortes sem querer, elas têm que enfrentar sem querer. sim. É uma realidade. Como desconstruir isso? É buscar na palavra de Deus o objetivo de Deus para a sua vida. E entender Uhum, o seguinte: que você não tem que ser 24 horas por dia forte, que fraqueza faz parte da nossa natureza humana. uhum, E Paulo diz: quando eu estou fraca, é que eu estou forte. Paulo disse isso. uhum. Né? Então a É fraqueza, porque você se reconhece e você sim, é sabe que é reconhecer que nós dependente. somos frágeis, nós temos nossas fragilidades, Sim. né? Tem mais alguma coisa? Tem mais Ó, perguntas. O Gigo até falou: ó, não estou aí, mas estou aqui acompanhando e mandou pergunta. o Guigo. Ele falou: ó, estamos em um tempo diferente, onde muitas mulheres querem tomar o papel do homem. Qual a sua opinião? Qual o papel da esposa e do esposo? Olha, o papel da esposa é eu sempre falo assim, ó, a mulher ela pode ser uma empresária, ela pode ter empregadas, 10 empregadas, 20 empregadas, né? Pode ter o que ela Uhum, quiser. Mas a Bíblia ainda tem, os papéis ainda estão definidos na palavra. O homem é o provedor, a mulher cuida da casa. Ela tem uma carreira, mas mesmo assim, a administração da casa é dela. Porque nem toda mulher é, né? uhum. E é uma coisa muito séria isso. Porque tem mulher que é ótima cozinheira, a outra é péssima. Ela não gosta da cozinha. Como é que ela vai fazer se ela não gosta? Não é, Não, não pra ela, né? não é a área dela. A outra adora uma faxina, mas não gosta de cozinhar. A outra adora cozinhar, mas odeia faxina. É o meu caso. Odeio faxina, gosto de cozinhar. É verdade. Então, estamos vivendo dias difíceis. Nós Uhum, estamos vivendo a pós-modernidade, aonde os papéis estão indefinidos. Porque a sociedade, do jeito que ela está se desenvolvendo hoje, uhum, ela está criando novas formas. Só que a forma bíblica
É aquela que está escrito na palavra de Deus, essa é a que vale, é essa que dá certo. Então nós temos que tentar encaixar essa pós-modernidade naquilo que Deus quer para nós. Uhum. E isso é possível? Como que isso é possível? Se dois cristãos estiverem casados, estiverem conscientes da necessidade um do outro, é aquela história da mulher olhar para o homem, saber que ele é o cabeça. E o fato dele ser cabeça não quer dizer que ele é o mandatário, né? Uhum. Quer dizer que ele é o administrador do relacionamento, Uhum. né? Que toda organização tem que ter uma hierarquia. Isso é uma Sim. coisa lógica. Ela entender isso, ela entender o papel dela. Agora veja bem, que eu vou dizer para você, as mulheres que estão me assistindo aí. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como sua própria carne. Tem que morrer por Qual ela. é a mulher que não vai submeter um homem que a ama como a sua própria carne? Uhum. O problema é que os homens não estão amando as esposas como a sua própria carne. Uhum. Nós estamos vendo uma. E veja bem, não estou dizendo que o homem é culpado. É o pecado, gente. O pecado que ele está crescendo, e as pessoas, sem querer, elas estão sendo envolvidas por princípios que vão surgindo. Satanás vai jogando princípios, filosofias, e as pessoas, elas vão abraçando isso, porque muitas dessas coisas são convenientes, Uhum. certo? Então nós estamos vendo homens hoje que estão cada vez mais egoístas, que não estão amando a sua esposa como a sua própria carne, porque o Uhum. amor de Cristo é um amor sacrificial. Isso. O homem se sacrifica pela mulher, a mulher, ela vai se submeter, ela vai agradar. Agora, é aquilo que a gente, a nossa, foi irmã, acho que do A Célia, Luciara. do Ciara, ela falou, as mulheres têm que se tornar fortes, porque elas têm que dominar, elas têm que organizar a casa, elas têm que administrar um relacionamento, elas Uhum. estão tendo que administrar uma série de coisas, então é complicado. O que É. eu acho, eu estou falando, estamos falando de igreja, eu acho que os líderes da igreja Isso. têm que despertar para isso. Uhum. Era até a pergunta do Igor, a próxima. Como a igreja pode contribuir com isso? Os líderes têm que se despertar. Muitas igrejas nós temos encontros de casais. Eu vou para encontro de casal, eu fico, Uhum. os irmãos que tem me assistindo aí sabe, eu fico revoltada, porque o encontro de casal só fala de sexo. Só querem falar de sexo. Parece que tudo se resolve aí, Ah, e não isso. se resolve. Então nós precisamos ter encontros de casais e trazer pessoas, veja bem, que não nos vão fazer rir, mas que vão nos fazer chorar, que vão nos confrontar. E quando essas pessoas nos fizerem chorar e vão confrontar as nossas realidades com a realidade da palavra de Deus, elas vai produzir transformação. Nós precisamos ser transformados pela palavra. Os nossos Uhum. relacionamentos têm que ser transformados pela palavra. Sim. Até a Daniele colocou que é isso Daniele Rogovski. Ah, minha sobrinha. Isso mesmo, os homens violentos querem respeito e submissão, mas não amam suas esposas como a Bíblia manda, né? Agora uma pergunta, por exemplo, porque existem lá os papéis, né? Ah, o homem deve ser um amor sacrificial, assim como a mulher tem que ser lá o Provérbios de 21 e tal. Mas, por exemplo, quando você vê que um está respeitando o outro não está respeitando, como entrar nesse consenso ou despertar que você realmente não está seguindo o que a Bíblia fala? Então, o problema é o seguinte: nós precisamos ser confrontados pela palavra. Sim. Tem que ter um conselheiro matrimonial, a pessoa tem que procurar uma ajuda. Nós precisamos. E veja bem, aí nós vamos entrar no outro aspecto também, Uhum. que nós estamos tendo poucas pessoas disponíveis para ajudar. É aquela historinha, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tem coisa que a oração resolve, mas a Sim. oração é hora e ação. Sim. Tem que ter ação. Se não tiver ação, não tem. Sim. Agora, Até porque muitas vezes Deus está falando e você que não está fazendo. e aí nós estamos voltando agora no caso da mulher ser forte. Observe bem. Observe um caso. Casal recém-casados. A mulher ganha, vamos lá. Quanto que é o salário mínimo? 1.500. O homem ganha Uhum. 1.500. Passou um ano. A mulher ganhando 1.500, trabalhando 8 horas por dia, arrumou um tempo para fazer um curso. Uhum. Vai ganhar 2.000. O homem ganha 1.500, está ganhando 1.500 daqui a um ano, porque ele está muito cansado para fazer um curso. Passa mais um ano, a mulher de 2.000, ela fez 3.000. mais alguma coisa, está ganhando 3.000. O homem está ganhando 1.500, porque ele está dando para pagar as contas. Uhum. Aí daqui a pouco a mulher está ganhando 5, ele está ganhando 1.500.
A mulher vai para 10, ele continua ganhando 1.500. Então, o Uhum. que a gente está vendo hoje? Que a mulher, que durante muitos anos ficou reclusa e que ninguém acreditava nela, descobriu que ela tem valor. Uhum. E veja bem, eu não sou feminista, mas isso é uma realidade que está acontecendo. Ela descobriu que ela Sim. consegue. E o homem, ele está tão acomodado no papel que lhe deram, que ele não está fazendo nada para melhorar. Uhum. Então, você quer ver um caso? Irmão, eu trabalho muito com mulheres. Você faz um encontro de mulheres, a igreja lota. E o pessoal fazendo pergunta, como melhorar o casamento, como melhorar a vida íntima, como melhorar, como melhorar. Faz um café de homens. Chega na igreja e fala, vai ter café de homem. Um vira pro outro e fala, o que será que vão falar aí? O quê? Vai me falar sobre casal? Ah, eu tô casada há tanto tempo, eu sei de tudo. Porque o homem, e agora, veja bem, não estou falando mal do homem. A nossa sociedade, ela é machista. Uhum. Ela impregna no homem o seguinte: você é o bambambam. Bam, bam. Você sabe resolver os seus problemas. Você vai resolver. Tanto é uma coisa interessante que a mulher, quando tem problema, ela pede ajuda. O homem, quando tem problema, ele fica quieto e fica procurando na cabeça dele como é que ele vai resolver o problema. Porque ele não aprendeu que ele pode pedir ajuda. Uhum. Então ele não faz. Então você vai, olha que, aí nós estamos falando de casamento, tá? Relacionamento, Sim. violência e tantas outras coisas. Essa mulher está trabalhando, essa mulher está se esforçando, ela está tentando melhorar o casamento, ela está tentando. E o homem? O homem não está fazendo nada. Por quê? Porque ele foi criado assim. Os valores que ele recebeu foi esse. Meu pai era assim, o meu avô era assim, o meu bisavô é assim. Para que eu tenho que mudar? Uhum. Você está entendendo? Então, o que, está acontecendo com as mulheres é que você está vendo um esforço muito grande do lado feminino e Sim. nenhum esforço do lado masculino. E aí nós vamos entrar num outro departamento, dentro das Uhum. igrejas, Sim. o Fiquei crescimento até uma pergunta, do assim, divórcio. quais tipos de abusos se tem dentro das igrejas contra as mulheres? Quais, irmão? Acabei de falar. Você quer ver? Você vou falar? Vai Ó, lá. os protótipos que foram criados, que toda mulher tem que se encaixar naquele. Aham. Tá? E aí é um monte de coisa. O jeito que a mulher pode falar, isso a mulher pode falar. Uma vez, quando eu era jovem, fizeram um culto de ensinamento só para mim. Por quê? Porque eu ria muito, brincava muito. O culto de ensinamento foi só para mim. Que moça não pode se comportar assim. Tem que ter Tem jeito. que ter isso. Tem Não, regras, vai. não, Tem que não, ser não assim, é assim, que assim. eu não falava imoralidade, nem obscenidades. Eu ria muito, brincava. Uhum. Moça não pode se comportar assim. Fizeram um culto de ensinamento só para isso. Fizeram não, o pastor fez, né? Todo mundo sabia Sim. que era para mim. E eu não estava no culto, devia estar. Então, você veja, não é uma violência? Sim. Claro que é, você quer podar uma pessoa. Uhum. Você não pode podar as pessoas têm que ser o que. As pessoas não podem ser naturais. Aí as pessoas têm que se mascarar. Veja bem, ó. Eu fiz uma vez uma palestra sobre as máscaras, porque a mulher ela passa a vida usando máscaras, ela tem que usar, Sim. porque ela tem que agradar. Isso aí não é uma violência? Eu não posso ser eu tenho que agradar a igreja. Como é que eu Uhum. tenho que me comportar? Aí eu vou trabalhar, eu também tenho que agradar. Eu passo a vida tentando agradar todo Sim. mundo, é um monte de máscara. Então é uma E violência Jesus não te tremenda. chama para vestir Não. máscara, ele Então, te veja bem, chama. as violências que a mulher que passa na igreja, é isso. Você quer ver outra violência? Falamos ali agora. Mulher de obreiro. Hum. Nem sempre a mulher é chamada para obras. O obreiro é chamado, a mulher não é chamada. E a igreja cobra. Ah, mas ela é a mulher do pastor? A mulher do pastor não fala. A mulher do pastor não faz. Mas ela não foi chamada, gente. Ela não tem chamada. Como é que ela vai fazer se ela não. Como é que ela vai fazer algo que ela não foi chamada para fazer? Porque às vezes o Uhum. homem é chamado, a mulher não é chamada. Ah, não. Deus, quando chama o homem, chama a mulher também. Ela acompanhar o marido já é ela fazer parte da chamada dele. Uhum. Já é uma grande coisa. Então, Sim. a igreja cobra isso. A mulher do obreiro. Então, a igreja cobra. E vai por aí. Então, há cobranças sem fim. Então, são violências que são praticadas contra a mulher. Ela vai se podando, ela vai sendo o que ela não é, ela vai se Sim. obrigando a ser. Às vezes você conversa com mulheres que chegam para a gente e falam assim: Isabel, me ensina como é que eu dou uma saudação na igreja, como é que eu dou uma palavra, porque meu marido é obreiro, meu marido é pastor, e o povo cobra de mim. Então, eu olho para aquela mulher, eu vejo aquela mulher tão oprimida. Porque Uhum. ela não quer, ela quer ficar quietinha. Deixa ela quieta, gente. Sim.
Outra pergunta. Que exemplos de mulheres na Bíblia mostram como Deus valoriza a sua dignidade, o seu papel, com um contraste com a cultura, né, de antigamente? Ah, por exemplo, Que exemplos, Débora, né? que Deus levanta a Débora e manda ela para o campo de batalha. Uhum, Jael, que nós falamos no início, matou Cícera, uhum, né? Uma guerreira, sim, né? Nós podemos ver lá Ulda, a profetisa, que vai profetizar, os homens vão até ela. Débora e o povo também ia até ela, né? Para profetizar. Aí quando sim. você chega no Novo Testamento, você vai ver o seguinte: olha que coisa séria. A Marta e a Maria. A mulher, no contexto judaico, ela só entrava no ambiente masculino para ela servir. Por isso que Marta está servindo e está indignada, porque Maria está aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, ela estava na posição de uma discípula, que estava Uhum, aprendendo para depois ensinar aquilo que ela havia aprendido. Ela não podia fazer isso no contexto judaico, uhum, porque a mulher não ensinava. Observe bem, o testemunho da mulher não era aceito no tribunal. sim. A mulher era considerada mentirosa. Então não aceitava no tribunal. Então, como é que a mulher, ela está no contexto judaico, ela está aos pés de um mestre, né? Era essa a posição dela, aprendendo para depois ensinar. Então, Marta ficou tão nervosa com aquilo que a Marta falou: o senhor não está vendo que eu estou servindo sozinha? Ou seja, o que, que essa mulher está fazendo aí, ó, no ambiente de homens? Ela só pode entrar aqui para servir. Aí Jesus vira para ela e fala: Marta, você está fadigada com um monte de coisa. A Maria escolheu a melhor parte, ela está certa. Quando ele ressuscita, que ele aparece para quem? Para Maria. Ele Uhum. fala o que para ela? Vai e diga aos meus irmãos que eu vivo. A palavra dela não era aceita. Mas Jesus Mas passou por cima de Jesus. tudo. Falou, vai e diga. E uma coisa tão linda, que quando ele ressuscita, Maria está lá, ele não chama ela de Maria, ele chama ela de mulher. Ele diz, mulher, porque Mulher, choras? é. Por quê? Porque ele veio para enxugar as lágrimas das mulheres. Sempre falo Uhum, isso. A primeira testemunha é uma mulher. Ele está dizendo o quê? Ó? Ele não chama. Ali, Maria não representava Maria. Ela representava todas as mulheres que, desde o Éden, choravam por causa do pecado, por causa das consequências do pecado. Então, uhum, era uma representação ali. uhum. Tem mais pergunta aí? Tem, como passagens bíblicas que falam sobre cuidado, proteção e amor relacional, amor no relacionamento conjugal, podem ser usadas para combater práticas de violência doméstica ainda presentes na atualidade. Olha, uma passagem bíblica foi a que nós estamos agora, né? Efésios 5:22, quando Paulo diz assim, que os homens devem amar a mulher como a sua própria carne, né? Uhum, O apóstolo Pedro diz que tem que coabitar com as mulheres com entendimento, como vaso mais frágil, né? Cuidando delas, sim. né? É, Adão falou, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se eu não bate, se eu não maltrato a tua carne, essas passagens bíblicas. Uhum, Agora, eu acho que é uma coisa muito séria. Eu acho que o homem que bate na mulher, o homem que é violento, e aí nós temos que entender que nós estamos falando de consequência de de pecado. pecado. É a consequência de algo que aconteceu na Sim. infância dele. Esse homem tem um trauma. Esse homem precisa ser tratado. Então não adianta eu chegar para uma pessoa que tem um problema e as pessoas vão dizer, mas Isabel, você não é crente. Eu sou crente. Eu creio no poder de Deus. Mas eu também creio que Deus deixou os profissionais. Nós temos profissionais altamente Sim. capacitados hoje a tratar de pessoas com distúrbios, com problemas. Então, uma pessoa que tem um trauma, que tem uma sequela, essa pessoa precisa ser cuidado. Se ele não é cuidado, ele não vai conseguir cuidar de ninguém. Então eu Claro. chego para ele e falo assim, ó, você não pode bater na tua mulher. Ele pode até não bater nela, não levantar a mão, mas na mente dele ele está batendo. Então para Deus é a mesma coisa. Então ele precisa ser tratado. Uhum. Mais alguma coisa? Hoje o povo está participando. Cadê o Guigo Cast? É, uma outra pergunta. Ah, Como você pode explicar, para quem não conhece, Gênesis 19? ah. Que chegam lá os dois anjos, lá em Ló, em Sodoma, que ele oferece as filhas dele. Para quem não conhece a história, chegam dois anjos na casa de Ló, ele recebe os anjos, o povo como era um povo muito cruel e pecador, vamos chamar assim, eles queriam os anjos para poder abusar dos anjos, Queria né? coabitar com os anjos. Isso, e ele foi lá e entregou as suas filhas no lugar dos anjos, né? É, porque Pra... Ló sabia que era anjos, né? Isso.
Então, assim, para quem não conhece, depois lê Gênesis 19, e se você leu e nunca sentiu repúdio por isso, algo no seu coração, desculpa, você não tem coração e você não é cristão, se procure a Deus. Mas, Não, é terrível. como A a história de gente... Ló. Não, mas a história de Ló ela é uma história terrível. Sim, Porque logo depois as filhas embebedaram e coabitaram com ele. sim. Então, o que eu entendo ali é que Ló ele vai viver aos redores de Sodoma, depois ele entra em Sodoma, ele estabelece a casa dele em Sodoma, e ele se conforma com o pecado. É uma Uhum. conformidade muito grande. Então ele não fica chocado com o pecado. Eu te pergunto, por que, que as filhas embebedaram Ló? Será que foi a primeira vez que elas viram ele bêbado? Provavelmente não. Por que, que elas coabitaram com ele? Embebedaram o pai, coabitaram com o pai? Olha que você fala, aquilo dá asco na gente. Sim. Repúdio. Então, o que eu entendo é que o pecado era tão grande em Sodoma e Ló está vivendo no pecado de tal forma, e esse é o perigo nosso. Ele se Uhum. acostumou com o pecado, para ele já não incomodava mais. Entendeu? Entendi. Então, tem mais pergunta aí? Tem. Nossa, que maravilha! A Lucélia de novo falou assim: você acredita que estamos vivendo os últimos dias de 2 Timóteo 3? Por este motivo, os relacionamentos estão tão fragilizados? Eu creio que nós estamos vivendo os últimos Deixa eu dias. só Né? contextualizar para quem não conhece, né? Que ele fala: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. E aí, acho que E o aí vai, principal né? Não, sim, nós estamos vivendo os últimos dias. E uma coisa muito séria que ela está falando de relacionamento, aí vai voltar em tudo aquilo que eu falei. Que a mulher, ela saiu de casa, Uhum, certo? Enfrentou o sim. mercado de trabalho, teve acesso à educação, à cultura. Essa mulher hoje, ela sabe o que ela quer e ela está se sentindo sobrecarregada porque ela às vezes ganha mais que o marido, ela uma série de compromissos, quem acerta é ela. Uhum, Então, o que que acontece com essa mulher sobrecarregada? Às vezes não é que ela não ame o marido, ela não está aguentando. uhum, Ela tenta de tudo. Ela procura o divã do analista, do terapeuta, ela vai para a igreja, ela pede orientação, ela assiste palestras, ela faz e ela não vê nada do lado dele. Então, o que está acontecendo? Os divórcios estão aumentando. Separação. Aí você chega para a pessoa, mas está separando por quê? O marido traiu? Não, ele não traiu. Mas, irmão, eu converso com tantas mulheres que estão uhum. nessa situação, chegando para a gente falando assim: olha, eu não aguento mais, o fardo está pesado demais. E algumas outras que permanecem por causa da igreja. Uhum. É, a violência espiritual, ela só se acontece quando há religiosidade, isso dentro ou fora da igreja? Eu acho que sim. Violência espiritual, sim, quando há a religiosidade, mas sempre é uma coisa que eu quero deixar bem frisar bem aqui. Uhum, A violência ela só acontece se eu permitir. É uhum, isso que cada mulher que está me ouvindo aqui tem que entender. O primeiro tapa corre. E os líderes, muito cuidado, para vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque uma hora isso foge do controle. uhum, Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos orar que Deus vai cuidar, vamos orar que Deus vai mudar, vamos orar. Tem coisa que. Aquilo que eu falei da menina lá da igreja, gente, não tem jeito, vamos para o delegado. Quem bate mulher tem que bater em delegado. Então, você está entendendo? Às vezes nós vamos protelando um problema, vamos postergando uma solução, vamos deixando, passando para depois, que a gente não sabe o que faz. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. uhum. Tem mais alguma coisa aí? Chegou mais uma aqui. Acho que dá pra Então, fazer ainda a última. Em Juízes 19, o levita deu a sua concubina aos homens e a violentaram, causando a sua morte. terrível. Como um ato de cobrar por justiça.
ele a esquartejou e enviou às tribos. Mas nesse caso, ele é culpado, certo? Por que eles estão dizendo que ele é culpado? Porque ela foi porque ela foi estuprada ou Acho que ela até complementou. Ele cobrou justiça quando ele mesmo a entregou para os abusadores. Acho que eu só podia saber. Ele é culpado devido ao ato que ele fez. Ah, sim. Acredito que é Na isso. verdade é o seguinte, gente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê muitas coisas que aconteceram ali, que eu tenho sempre dito isso, não era a vontade de Deus, Uhum. não foi a vontade Sim, objetiva de Deus. Só que por causa da maldade, por causa do pecado, então a gente vê algumas coisas cruéis, como sim. o estupro de Tamar. Eu ia até citar isso, acredito. Eu ia falar assim: você fala muito do pecado, e você vê que quando o pecado entra, as coisas se dizendo, porque o pecado e Deus não andam juntos. Né? Você pega mesmo Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem ali, sempre andou corretamente aos olhos de Deus, porque Deus sondava sempre o seu coração. Porém, quando ele pecou de. Ixi, a esposa, agora me fugiu do nome do. Batseba, É, não, mas eu ia falar do marido dela. a Urias. Urias. O marido de Urias. E depois mandou ele lá pra matar pra poder matar ele e tudo, porque ele teve o filho. Dali começou a desandar. Depois teve o estupro da filha, que foi Tamar. Ou seja, o palácio acabou se contaminando e caindo em pecado também. Porque um leva ao outro. E Um principalmente abismo. quando a sua referência, né? Aí você vai ver uma coisa interessante, que quando você olha para o estupro de Tamar, ela foi estuprada pelo irmão dela. Pelo irmão dela. Por quê? Porque ela era bonita. Uhum. É um objeto bonito, eu tenho que ter. E que teve ai, como fala? Quando o irmão ajuda, né? Não, mas olha aí, ela é bonita, teve uma ajuda, ela é bonita, eu tenho que É, ter, porque ela é bonita, é objeto, eu quero. Aí depois ele estuprou. Quando terminou o estupro, a verdade é que o nojo que ele teve dela foi maior que o foi amor. maior do que. Aí o que ele fez? Abriu a porta e jogou fora. Foi. Não é o que eu tenho falado? É objeto. É Então objeto. a gente não é um objeto. Então eu quero falar uma coisa, e isso é uma coisa muito séria, que eu vou fazer até uma parte aqui, que essa é uma Pode ir. violência, que as Uhum. feministas, tá acabando já? Não, não. Eu ia falar Ah, pra você. que as feministas, elas combateram contra isso. Veja bem, ela é bonita, então eu tenho que ter objeto. Aí eu peguei, usei o objeto, usei, já está usado. Então agora, vamos dizer, não é que eu creio assim, mas é assim que ela foi tratada. Jogou ela fora. Uhum. Davi ficou irado. Fez o quê? Nada. Não é familiar isso? O estupro acontece dentro de casa, com pessoa da família. Os pais ficam revoltados, falam alguma coisa? Não. Me corrige. A maior parte faz o quê? Fica quieto que é coisa de família, vamos deixar aqui escondido. Sim. Perigoso Agora, isso. outra coisa, falando de violência. Uma violência que a gente vê muito, que as feministas, elas lutaram, quer dizer, foi de coisa errada, né? Elas jogaram roupa íntima lá num concurso de Miss Beleza, porque elas foram contra o quê? Contra os padrões pré-estabelecidos para as mulheres. Uhum. E aí, veja bem, nós não estamos falando, eu deixo muito claro isso, não estou falando mal de homem, mas quem estabeleceu o padrão da mulher? Os homens. Uhum. Peso, altura, cintura, quadril, busto. E as mulheres tentam se encaixar nesse padrão. E quando ela. Veja, isso é uma violência. Porque, veja bem, eu sou descendente espanhol. Isso, na verdade, assim, Eu tenho um biotipo. até te cortando, na verdade, aí não é o homem em si, eu coloco os homens em gerais, né? Não, Porque, homens em geral, eu digo homem e mulher, tá? Eu digo, porque assim, eles construíram padrões tanto para homens quanto para as mulheres. Você vê, por exemplo, quando o Saul foi feito rei, eles acharam o rei perfeito, porque ele era grande, era alto. bonito, era. Então, assim, o homem também tinha que ter um padrão, a mulher tinha que ter um Sim. padrão. Mas você vai ver, mas você quer ver uma coisa interessante? Você vai ver a diferença? O homem casa, engorda, pega a barriga. O povo dá risada, fala: olha, olha aí, ó, tá gordo. A mulher engorda. Menina, você vai perder o marido? Tem que fazer um regime. Você tá grávida? Por que você engordou? A mulher não pode. Cobra-se da mulher. Cobra-se da Uhum. mulher peso. Cobra-se da mulher não envelhecer. Cobra-se da mulher tingir o cabelo. Cobra-se da mulher fingir que não está envelhecendo, porque a mulher vai envelhecer, mas ela não pode. Ela tem que usar creme, ela tem que usar isso. Homem não. Homem não é cobrado.
Então você está entendendo? Isso é uma violência. Então as feministas lutaram contra isso. Não estou dizendo que é certa a forma que elas fizeram. Mas Uhum. eu quero falar para cada mulher que está me ouvindo aqui hoje, tá? Que você não tem que se encaixar em padrão nenhum. É ali a minha câmera. Você não Uhum. tem que se encaixar em padrão. Porque você não é produto da mídia. Você não é produto do homem, você é produto da mão de Deus. Salmo 139. Olha, ele diz uma coisa tão linda. Salmo Olha, 139. ele diz assim, ó, Salmo 139, versículo 15: os meus ossos não te forem cobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem ainda um deles havia. Aleluia. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, eu esqueci agora o versículo aqui. Não, não achei aqui. Tá aqui. Alguns a gente separa e chega na hora e esquece. De um modo terrível e maravilhoso eu fui criada. Então, veja bem, os olhos de Deus me viram quando eu estava sendo formada, entretecido. O que quer dizer isso? É como você pegar uma roupa no tear e for tecendo carreira por carreira. Então, Deus foi tecendo você. Então, você não é obra da mão do homem. Você não tem que se encaixar em nada que a mídia diz. Você é obra da mão de Deus. Glorifique a Deus pelo cabelo que você tem, pelo corpo que você tem, pela altura que você tem, independente daquilo que as pessoas estejam dizendo. Uhum. Porque a indústria feminina, até a roupa, é horrível, você não consegue achar roupa. Porque a roupa é feita para as pessoas magras, magras e altas. E nós não nos encaixamos assim. É horrível, você não pode ter, não tem roupa para uma mulher que ela tem um corpo diferente da outra. Então é sobre isso que uma das guerras das feministas é isso, né? E tem que ser, essa tem que ser uma luta nossa. É. Tem mais alguma coisa? Não, tem alguns comentários aqui, ó. A Daniele colocou de novo. Nos tempos dos juízes, tudo estava ficando sem controle. A Bíblia mesmo afirma em Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia do que lhe parecia certo. A Lucera colocou: Nabal era considerado um marido tóxico. Nos dias de hoje, ainda existem muitos maridos com esse perfil sem sabedoria, onde é a esposa que precisa consertar as suas falas para evitar que o pior aconteça. É verdade. Família abençoada. Hoje temos muitas mulheres sendo usadas com autoridade e ousadia, mas vemos ainda um certo preconceito da mulher sobressair ministerialmente. Os obreiros. Alguns líderes que não apoiam a violência. Peraí, me entrou aqui agora a propaganda. Cadê? Alguns líderes que não apoiam violência. Ah, tá. Quem não apoia é violência? É isso? Não apoiar o Ministério da Mulher? Olha, eu creio que é. Eu acho que qualquer coisa que tenta te podar é uma violência. Uhum. Sabe o que é o problema? É aquilo que a gente estava falando. Por causa da mulher ter, durante muitos séculos, ser criada ou ser mantida, a palavra é essa, reclusa nos ambientes, no interior da casa, o homem, ele parece que ele tinha toda a liberdade para agir, para fazer. Então, o homem tinha liberdade para trabalhar, para ir para a igreja, para ser obreiro, para fazer, né? Tudo isso ele tinha liberdade. Veja bem, eu me converti numa época em que o homem ia na frente para a igreja, de terno, gravata, passadinho, e a mulher ia atrás carregando as crianças, criança amarrada na saia, criança chorando. Chegava na hora do culto, o homem ia para o púlpito e a mulher ficava sentada com aquela penca de criança chorando, tentando acalmar as crianças para não atrapalhar o culto, toda amassada, né? Dando de mamar para a criança, a mamadeira, toda a mulher que carregava. Imagina que o homem ia fazer isso. Sim. O homem terminava o culto, ele ficava conversando com os obreiros e a mulher lá cuidando das crianças. Hoje, a coisa mudou. Hoje a mulher ela também assume o púlpito. Uhum. E com muita maestria. Sim, com muita sabedoria. Também. Faz muito bem. Então, esse que é o problema. Então, ainda há casos assim? Mas é aquilo que a gente fala, né? A moça, quando ela está solteira, que ela vai se casar, ela precisa ver muito bem onde é que ela está. Sim. Onde é que ela vai entrar, né? Sim. E assim, o importante dizer ao público que na Bíblia, por mais que você veja muitas histórias tenebrosas, vamos falar assim, né? Histórias que nem a gente citou aqui de estupros, essas violências,
a Bíblia, ela contextualiza o que realmente acontecia com o fato. Não é porque está na Bíblia que ela está aceitando aquilo ou dando um padrão para aquilo, né? Sim. Ali a ideia é que, embora todos devessem buscar a Deus, muitos desviam do caminho e preferem o pecado, que nem você disse. E por preferir o pecado, acabam como fala a palavra? Cometendo essas coisas. Atrocidades. Obrigado. Essas atrocidades, né? Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia e compreender ela, para a gente entender o contexto de cada coisa e ver aonde Deus está ali. Mesmo nas coisas ruins, Deus de alguma forma ele vai se fazer presente. Por exemplo, a gente citou aqui o palácio de Davi. Não é porque é Davi que foi um homem segundo o coração de Deus que eu vou falar que era um palácio super legal de você se morar. Não. Não. Mas Deus, de alguma forma, ele tenta ajustar aquilo para trazer para ele sempre a glória ser dele de alguma forma. Nem que seja depois que houve uma correção, você fala, opa, houve correção porque Deus colocou sua mão. Porque alguém participou ali, um profeta esteve ali presente para dar direcionamento. Então, a importância de a gente sempre compreender a Bíblia e trazer pessoas que possam falar sempre à luz da Bíblia para você obter essa compreensão. E se você tem dúvidas, procure sempre seu pastor, sua pastora, ou procure também na internet aí vídeos que você possa realmente construir de pessoas que sejam alicerçadas nas palavras de Deus. Amém. Então, e uma coisa muito importante que você falou, que acho que nós temos que deixar claro, que Deus ele não mascara a vida Exato. dos seus profetas, dos seus patriarcas. Uhum. Deus ele mostra as qualidades e mostra os defeitos, e até uma forma de nós entendermos que Deus não trabalha com perfeição. Uhum. O perfeito é Ele. Perfeito é ele. Ele Exato. trabalha com os imperfeitos, ele está nos aperfeiçoando. Então, Davi cometeu erros. Foi até citado aí, ó, livro Tempo dos Juízes, que a gente Sim. considera que é o livro das derrotas. O povo de Israel está constantemente sob o poder inimigo, estão cometendo pecado, estão imitando as nações vizinhas, e por causa disso eles cometem muitos pecados. Então você vê coisas erradas, mas é um tempo que não tem parâmetros para eles, né? Eles não, a verdade não é que não tinha parâmetros. Os parâmetros estavam na palavra, já haviam sido dados, mas eles não obedeciam os parâmetros, né? Não tinha rei, não tinha liderança, cada um fazia o que queria. Era um tempo difícil, mas isso está se tornando familiar. Sim. Estamos vivenciando isso novamente. E você usou o Salmo 139, o Salmo 139 é uma coisa muito legal que o salmista escreve, que isso serve para todos, de repente até refletirem hoje, seria o seu momento de meditação da noite, quando no final do Salmo ele fala, né, sonda-me, prova-me e guia-me. Sim. E tudo é um processo, não adianta você querer que ele te guie sem antes você ser sondado e provado. Amém, é verdade, é isso mesmo. É isso mesmo, é um processo e todos nós temos que ter essa, vamos dizer assim, essa disponibilidade de Deus nos sondar, nos provar e nos conhecer. E quando Ele nos sonda, e nos prova e nos conhece, Ele também nos faz, nos dá um autoconhecimento, que é o que mais nós precisamos, do autoconhecimento. Que a gente fala da violência, né? Estamos já encerrando, né? Só que a violência, ela só vai até onde eu permito, e às vezes eu também estou sendo violento, estou agindo com violência, porque eu só dou aquilo que eu recebo. Sim. Então, por isso que eu tenho que me policiar, e tem que ser cada dia melhor do que eu fui no dia anterior. Isso mesmo. Chegamos ao fim, missionária. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, sentado nessa mesa, compartilhando conhecimento. Amém. Pela sua vida, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Agradeço, né? Mas antes de tudo, embora o agradecimento a ti é sempre a Deus, porque sem Ele nada seria possível, não estaríamos aqui podendo falar dele, da obra dele, e que a gente sempre esteja com os ouvidos abertos para escutar a tua voz, que esta é a verdadeira sabedoria, quando a gente escuta a mensagem do alto, que é a mensagem Amém. Que vem de Deus, né? E Amém. Como o salmista também fala, né? Quando ele olha para o alto, ele fala, eu reconheço, não é quem está nos céus ou na terra, mas quem fez os céus e a terra, né? Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, todos que passaram ou passarão em algum momento, que Deus abençoe a vida de vocês, vocês saiam edificados, que vocês tenham gostado do conteúdo, compartilhe com as pessoas e se inscreva no canal. E o principal, ative o sininho para toda vez que entrarmos ao vivo, vocês serem notificados e presenciarem noites como estas. Missionária,
Queria te pedir para você deixar um recado final para essa nação, por gentileza. Amém. Olha, gente, foi muito bom estar aqui mais uma vez, né? Que sempre é bom estar aqui. E hoje foi muito gostoso porque eu vi bastante interação. Isso aí é gratificante. O meu recado é esse. Eu nunca tive problemas com violência porque eu não permiti que ninguém fizesse comigo aquilo que eu achava que eu não merecia, porque eu acho que Deus tem o melhor. Então nós precisamos, cada um de nós, independente da nossa história, buscar em Deus o projeto que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para a nossa vida, que o que Deus tem é maior. E eu tenho certeza que Ele quer curar. Ele precisa curar memórias, curar traumas, que quando os traumas e as memórias são curadas, nós agimos com amor. Então, toda violência é uma consequência de uma situação difícil que a pessoa passou. Então, vamos orar para que haja cura na nossa nação. Cura para as famílias, cura nas igrejas, e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Obrigado a todos, pessoal. Um beijo para minha esposa, uma mulher de Deus, que todos possam também ter essa oportunidade de encontrar uma mulher de Deus e que a gente possa sempre andar à luz da Bíblia.